Estamos começando mais um BradoCast, o podcast oficial de Caxias do Sul. Estamos aqui com quem hoje? Hoje estamos aqui com uma pessoa especial, que é o Gabriel. Obrigado. Tudo bem, Gabriel? Obrigado. Gente, muito bacana estar aqui com vocês. É uma honra estar no BradoCast. Bruno, Carlos Eduardo, muito legal. Agradeço muito para todo mundo também vai estar escutando. Com certeza. Espero que seja uma conversa aí legal e que vocês gostem do nosso conteúdo. Com certeza, acho que vai ser muito especial. O assunto que a gente tem preparado para falar também é muito bacana, né, Bruno? A primeira dúvida que eu tenho é a seguinte: como é que fala o teu sobrenome? Eu não quis arriscar, tá? Sobrenome é Comerlato. Comerlato, então Mais é bem simples comum. possível. Mais simples possível. Comerlato. Vai isso que é aí. um comerlato, um comerlato. Não é chique, é normal. Comerlato. Comerlató. Acontece, mas não, é Comerlato. Então, Gabriel normal. Comerlato. Isso aí. Esse é teu nome só. Meu nome é Gabriel Comerlato Costa, na verdade. Ah, legal. Mas, como Comerlato é o meu sobrenome diferente, todo mundo me chama de Comerlato. Comerlato. Né? Mas meu nome completo é Gabriel Comerlato Costa. O Comerlato por parte de mãe e o Costa por parte de pai. Que bacana. Gabriel, vamos começar da melhor maneira. Tá. Quem que é Gabriel? Pior pergunta pra se fazer pra um convidado, né? Aqui travou, não tem mais Porque a gente tem que se julgar, gente. Isso é terrível. Porque a gente tem que parar e pensar se quem a gente é, né? Mas, sendo bem direto, eu acho que o Gabriel Comerlato é uma pessoa extremamente inquieta. Vocês já devem ter visto um pouco que a gente Eu tá ia dizer conversando. enérgico. Enérgico é uma boa palavra, comunicativo, né? Enfim, que fala bastante, que gesticula bastante, mas é uma característica muito minha, né? Eu gosto de saber um pouco de tudo, gosto de falar de tudo, gosto de conversar, então se me der espaço eu falo. Eu acho que o Gabriel é uma pessoa bem comunicativa disso e que gosta de inventar moda, como diz o Alcedir, meu pai, né? O Gabriel gosta de inventar coisa, então não é em vão que tem as empresas, tem um monte de coisa que a gente já fez na vida, muito porque surge uma oportunidade, eu vou lá e abraço e digo, por que não? Por que não? Sei lá, vamos fazer um trabalho voluntário do Sri Lanka online? Vamos. Aí eu, é legal, né? Pô, vai ser bacana na minha vida isso. Então são oportunidades diferentes e todas elas foram muito boas, mas o Gabriel é uma pessoa que abraça muita coisa, que isso não é tão bom, nem sempre, né? Mas eu acho que eu sou uma pessoa que muito enérgica, que está disposta a conversar, a explicar, né? Eu tenho essa vertente mais de ensino junto comigo, então eu gosto muito de explicar as coisas, gosto muito de falar com as pessoas, dar ouvido, e se a minha voz e minha fala e minha experiência puder ajudar, show de bola, vamos lá, pra mim vai tá tranquilo. Eu acho que o Gabriel seria, né? Acho que mais ou menos nessa linha, gente. Que bacana. E assim, Gabriel, pelo que tu mesmo te descreveu, um pouco da ajuda do Bruno também. Obrigado, Bruno. Agora tá no teu dicionário. A gente percebe isso também na tua carreira, na tua vida profissional, porque a gente te stalkeou, vamos ser sinceros. A gente fez um stalk bem profundo na tua vida. Isso, a gente descobriu algumas informações bem por favor, complicadas. se a gente puder contar essa parte do... Se não tiver problema, eu agradeço. Mas assim, a gente percebe muito isso na tua vida. Muitos envolvimentos, muitos empreendimentos, muito estudo. Como que começou tudo isso? Por que tu se interessou tanto por empreender, liderar, ensinar? Cara, boa pergunta. Na verdade, eu sempre fui a pessoa que adorava falar. Né? Minha mãe fala demais, a Inara fala muito. Então, eu sempre fui essa pessoa comunicativa. Desde o colégio, enquanto meus colegas odiavam apresentar trabalho, para mim era uma chance de ouro, né? Adorava subir, conversar com os outros, explicar alguma coisa. E talvez surgiu aí essa vontade de querer falar. Mas o empreendedorismo em si, assim, essa vertente de negócio, surgiu muito depois, né? Surgiu basicamente quando eu estava me formando, né? Na faculdade? Na faculdade, ou seja... 8 anos, 5, 6, 7 anos atrás, mais ou menos. Então, antes disso, eu fiz algumas ações que hoje, olhando, eu vejo que são ações de empreendedorismo, né? Minha família tem uma agência de turismo, então eu tive a oportunidade de fazer coisas que normalmente uma pessoa com 18 anos não poderia fazer, né? Então, entrei no negócio da minha família, não sabia direito o que fazer, que é uma coisa natural, né? 18 anos... Vamos lá, a gente não sabe muita coisa, é natural isso. Então tive a oportunidade de, isso talvez vocês não stalkearam, de abrir um departamento de visto americano com 18 anos de idade, era uma coisa que... Tá, esse aí essa é boa, né? Como é que funcionou? 18 anos de idade, minha mãe falou, Gabriel, você tem que começar a vender passagem comigo. Né, eu falei, bom, vamos lá, vamos tentar, sei lá, vender passagem. Eu não conhecia muitas coisas, então era terrível. Não consegue vender o lugar para alguém, você não vende para a pessoa ir pro Ushuaia se você não foi pro Ushuaia. Ou é muito difícil, né? E uma pessoa de 18 anos, sei lá, eu tinha ido para Curumim, entende? Não teve muita coisa que eu fiz na minha vida. Se vendesse torres, tu tava voando. Cara, voando. Mas assim, era, sei lá...
Santiago, eram uns lugares que eu não conhecia. Sim. Então eu tava numa situação que era muito ruim, porque eu queria fazer alguma coisa, a minha família queria que eu fizesse alguma coisa, e eu não é que não conseguia, mas não dava o feeling. E aí surgiu a oportunidade na época, eu falava inglês, ali por um pouco de videogame, um pouco de cursinho, enfim, aquela coisa. E aí surgiu uma oportunidade de fazer visto americano. Na época, o visto americano custava em torno de uns R$1.500, você tinha que pagar um agenciador. Exatamente, para ele te avaliar, né? Não, tu pagava um agenciador para ele fazer para ti. E aí esse cara, normalmente ele ganhava metade do valor, né? Na verdade, o mesmo valor de fazer o visto. Sim. Então, na época, acho que eram R$700 para fazer o visto. E aí a pessoa ganhava mais 700. 1.400. Então, dava 1.400. Era mais ou menos essa pegada. E aí a gente teve uma viagem para Disney. E aí que minha mãe tava fazendo, ela disse, Gabi, as pessoas têm que fazer visto, né? Ver uma empresa para fazer visto americano. E eu falei, por que americano? Não deve ser difícil de fazer, né? E aí a gente pegou uma funcionária na época da agência e eu falei, vamos fazer para ela, a gente paga para ela, né? E faz o teste dela, aprende como é que funciona a ferramenta, procura como é que funciona e vamos ver como é que dá. Fizemos dela, deu certo. Vamos fazendo. No fim, assim, deu 1 ano, foi feito uns 100 e poucos vistos americanos. E na época era muito bom, porque quando eu fui fazer, olha, isso talvez seja uma ideia de empreendedorismo. Comecei a fazer, e meu pai, na época, eu estava trabalhando com a minha mãe na área de financeiro, e aí ele falou assim, Gabriel não vai vender visto americano, tem 18 anos de idade, né? Não vai dar certo. E aí eu consegui fazer um negócio perfeito, onde eu ganhava metade do valor que a agência ganhava. Então, desses 700, na época, eu ficava com R$350, né? Beleza, fechei 1, fechei 2... 5, aí fechar a família inteira, 8 pessoas. E aí, quando deu 1 ano, eu tava fazendo uma grana com 18 anos de idade que não se fazia uma pessoa com 18 anos de idade. Não é comum, né? Eu lembro que a primeira coisa que peguei o dinheiro pra fazer o quê? Comprar um iPhone. Olha que mentalidade, né, cara? Primeira coisa, 4 na época. Aí comprei eu acho que era... Não, um pouquinho mais. Foi em 5 talvez. 5S. Comprei o iPhone, né? Aí deu isso, eu falei assim, tô aqui com a minha família... não tô fazendo faculdade, fazer faculdade de engenharia civil, não faz sentido nenhum eu estar cursando uma faculdade e trabalhando em outra coisa. Aí eu saí, fui estagiar ganhando, na época eu tirava uns 2,5, era um valor muito bom para 18 anos de idade, né? Isso faz naquela época, 10 anos, né? Naquela época era muita grana. Um senhor dinheiro. E aí eu saí, eu lembro para ganhar R$500. Eu queria me evolução. Me matar, falou assim, tu é louco? Do que tu tem na cabeça? E eu falei, não, vamos lá, vamos aprender. Né? Aí nesse período da minha vida eu fiz o que a engenharia tinha que fazer, né? Estagiei, virei projetista, trabalhei na área da engenharia, nada de empreendedor dentro disso. E aí essa história vocês também não sabem. Tinha um sonho, gente. Meu sonho sempre foi ser trainee. Trainee de uma multinacional. Cara, que sonho, velho. Não sei, na minha cabeça eu olhava e pensava assim, como é que uma empresa grande, tá? Uma Apple, uma Randon, na época eu tinha Andrade Gutierre como referência, que é uma empresa de construção, como é que essa empresa existe? Como é que essa empresa funciona? Né? É tão grande. Aí eu falei, para entrar nessas empresas tinha uns programas de trainee. Então a minha vida inteira, mas ali 18 anos, até uns 20 e poucos, eu criei ela para virar um trainee de ouro. Então eu entrava assim, nos últimas pessoas que tinham sido, na época tinha LinkedIn já, passado no programa de trainee, stalkeava elas, nem vocês fizeram, violentamente. E aí chegava e conseguia descobrir o que elas tinham. Aí eu olhava, a pessoa sabia inglês. Aí eu, tenho que falar inglês muito bem, obrigado. Perfeito. Aí eu via a pessoa falava intermediário espanhol. Falei, vamos começar, a Shakira me ensinou boa parte das palavras, né? Vamos começar a falar espanhol. Aprendi um pouquinho de espanhol. Aí eu via que todos eles quase ou tinham experiência de intercâmbio internacional, eu não tinha essa oportunidade, enfim, minha família não conseguia, ou eles tinham um trabalho voluntário. Aí eu falei, vou procurar um trabalho voluntário que se encaixe, isso eu tinha uns 22, dentro da minha área. Né? Eu achei uma ONG, que ela na verdade é do Reino Unido, que ela basicamente trabalhava com mapeamento de casas na região da Tanzânia. Não sei como eu achei, tá? Tem lá, se quem quiser conhecer pode entrar no meu LinkedIn, tem lá todo o programa. Eu fiquei mais ou menos um ano e pouquinho como mapeador. Mas basicamente o que você tinha que fazer? Você mandava isso como trabalho voluntário? Trabalho voluntário, não ganhava. Foi meu primeiro trabalho voluntário, não ganhava nada, tá? E aí nisso, o que eu fazia? Tu tinha que mandar um e-mail lá pro Reino Unido, pra pessoa que coordenava a equipe, pra pedir pra você mapear. E aí eles te davam um tutorialzinho lá no tipo de vídeo de YouTube, assim, da vida, dizendo como é que funcionava. Tu basicamente abria um arquivo, que era um Google Maps versão
10 anos atrás, Google Maps muito ruim. Sim. E aí você via, né, você tinha lá no documento o que era casa, o que era centros comerciais, o que era espaços maiores, enfim, tu tinha mais ou menos por tamanho o que significava aquela benfeitoria. E aí você abria o mapa, fazia o quadradinho e dizia, isso é uma casa, isso é um comércio. E a equipe deles lá da Tanzânia ia verificar o que era aquilo. Por que era feito isso? Porque basicamente na Tanzânia tem uma questão cultural, religiosa, aonde eles acabavam machucando as meninas por questão de genitália e tal. É um negócio bem complicado de região mesmo deles, aonde essa ONG estava tentando deter, e como é uma região muito pobre e uma região muito arcaica, pelo menos na época, eles não tinham como ter acesso, porque não tinha rua. Então a pessoa não conseguia saber como ir naquela casa lá para evitar que isso acontecesse. Então, basicamente, o trabalho voluntário era fazer esses mapeamentos para a pessoa que estava lá conseguir saber para onde ir. Era um trabalho muito legal, era bem simples, na verdade, não tinha muito mistério. E aí tinha um rankingzinho muito legal de pessoas que mais tinham casinhas lá mapeadas. Então aquilo me ajudou muito, sim, no começo, de entrar nisso. E aí, quando eu tinha esse cenário completo, eu entrei a primeira vez na CDL, que depois eu falo sobre isso, com 18 anos. Beleza. Fiquei um ano, saí. Peraí. O que tu já fez com 18 anos é uma loucura. Descabido. Vamos com calma. Calma. Tu fez tudo isso com 18 anos. Mas, gente, 18 anos, o que você faz? Entrei na faculdade. Geralmente não isso, né? Geralmente. Não, mas 18 anos de idade. Se a gente for parar pra ver, assim, a faculdade você tá gostando, mas não tem coisa difícil na faculdade. Primeiro ano de faculdade, pelo menos na minha faculdade, engenharia civil, é legal, mas não é nada muito horripilante. E eu tinha tempo, né, gente? Morava com meus pais me bancavam, então, obviamente, que o meu dinheiro era pra ir pra festinha, e comer alguma coisa, e passear, comprar alguma coisa minha. Não tinha preocupação, né? Não tinha uma preocupação de vida, né? Então, talvez seja por isso que naquela época eu pude fazer várias coisas diferentes. Mas aí eu tinha consolidado, Carlos Eduardo, o meu itens que precisava para trainee. Aí, beleza. Corta a minha vida. Trabalhei como engenheiro normal. Tá. Aí, tava lá no final da minha graduação, no último ano da minha graduação, falei, cara, preciso entrar no programa de trainee. Isso era 2014, 2015, 2014? 15, 16, não lembro. Tá, agora pensando bem. Mas, enfim. E aí, nesse período, a engenharia civil como um todo, o ramo de construção tá meio ruim. E aí, não abriu a bendita vaga de trainee da Andrade Gutierrez, que eu tanto queria. Não abriu no ano. Eles falaram que não iam abrir, porque eles não precisavam. E era super legal. Acho que deve ter ainda. Quem é da engenharia civil quiser. Bem legal. Tipo assim, você vai trabalhar com coordenação de obra em outro país. Tipo, é um negócio... Faz intercâmbio dentro da empresa. É um negócio bem legal. Um programa bem consolidado. Aí eu falei, cara, eu preciso ser trainee. Eu estudei pra ser trainee. Né? Tem que dar algum Minha vida jeito. inteira eu treinei pra esse momento. E aí tinha, exatamente, eu quero ser trainee. E eu nem sabia direito o que era um trainee, né? Mas quero ser trainee. Beleza, aí isso foi começo do ano, me formava no final do ano. Aí eu decidi que naquele período, então, eu ia procurar empresas que tinham treinamentos, né? Vagas abertas para trainee. Trainee é o estagiário, tá? É trainee em inglês. Mas a única diferença é que o estagiário normalmente você tem um interesse no desenvolvimento dele, você desenvolve, mas o trainee você já é direcionado para isso. Então você é direcionado para virar um engenheiro, para virar um consultor, para virar um analista. Você já é realmente, é só uma fase de experiência para que tu entre de fato. Estágio não necessariamente. Isso acontece bastante com advocacia, né? Os associados, esse tipo de coisa. Mas é além, porque o associado, o processo ele é parecido, né? Ele entra como um estagiário, mas ele é treinado para virar um associado. Né? Nesse fato era parecido, óbvio que você entrava num cargo, né? Mas era uma linha mais ou menos parecida. Aí beleza, abri lá, fui procurar trainee vagas, bem amplo, assim, né? Não sabia. No Google. Na época tinha dado os negócios da Lava Jato, então, tipo, todas as grandes de construção civil tava tudo zoadaço. Tipo assim, todo mundo tava... Zoado no nível Lava Jato, né? Lava Jato, né, gente? Jato. Vamos lá, todas as consultoras grandes quase, não sei, tô falando aqui. Teve muita repercussão. Mas uma boa grande das consultoras grandes tinha um problema com isso. Eu só queria abrir um parênteses aqui, Por bem favor, rapidinho. gente, Que é impressionante o teu nível de pesquisa, porque em uma hora tu acha um trabalho voluntário no meio da Tanzânia fazendo um mapeamento. No outro, tu tá assim, trainee vagas. Mas é que sempre foi, gente. Eu não sei porquê. Eu caí naqueles vídeos institucional de trainee e aquilo tinha me pego, cara. E era uma empresa grande. Hoje eu entendo como é que uma empresa grande funciona, mas na época eu olhava e falava assim... Cara, como é que o dono da Randon, né? Tá, hoje o Alexandre, né? Mas tinha o Raul. Como é que ele sabia que ninguém tava roubando ele? Como é que ele sabia que o diretor dele tava trabalhando? Como é que ele sabia que o que ele tinha delegado, num nível grande, né, gente? Tô falando de 1.000 funcionários, 10 mil funcionários. Como é que funcionava? Eu não entendia.
respondia. A minha cabeça não dava match. E tu Sei. procurar isso no Google, pelo menos na época, talvez hoje o ChatGPT me responda, mas na época ninguém respondia, não tinha, tipo como funciona uma empresa grande. E aí fui, né? Beleza, comecei a procurar, e aí apareceu um programa meio estranho, e aí eu caí num programa, foi um dos primeiro, segundo, trainee da Ernst Young, EY. Aí eu abri uma empresa super legal, moderna, uns jovens com amarelo, umas cores tipo super vibrante, eles pareciam felizes. Eu falei, cara, eu sou feliz, eu quero ser feliz, eles estão felizes, eles são trainees, eu quero ser trainee. Estão sorrindo, eu quero sorrir Eles também. são consultor, todo mundo pode ser consultor, né? Dizia lá que eles queriam engenharia, eu sou da engenharia. Falei, cara, Deu casou match. tudo, né? Deu Casou. match. Aí abri a empresa gigantesca, né? Eles chamam da Big Four, que são as 4 maiores empresas de auditoria e consultoria do mundo. Aí beleza, fiz lá, tipo, a avaliação inicial, não é só enviar o currículo, tu faz uma provinha, lá demorou 1 milênio, tá? Sei lá, demorou 1 hora pra fazer. Botei bem sincero o que eu gostava, o que eu achava legal, botei meus trabalhos voluntários, botei que falava inglês, tudo aquele item. Um pouquinho de espanhol. Na época eu estava Python. Tá? Sério? Olha só. Referencial, Olha só, hein? hoje, depois eu vou botar Tu nisso. estudava em curso presencial Não, mesmo, não. não? Internet. Ou já cara... Isso é internet, aberta. Autodidata, né, pô? Python internet, gente. Aí não tinha. Hoje tem Udemy, tem Alura. Não, tem muita coisa. Na época não tinha. Então o Python era. Óbvio, hoje ele estourou, mas na época nem se falava em analista de dados. E eu já falava, pá, eu quero fazer Python para trabalhar com dado. Mas não fui para isso. Né? Mas estudava Python, mas assim, de usar o software, entender como é que fazer uma análise de matriz, pegar um monte de dado de Excel e ajustar eles. Não, para quem talvez não saiba, não é algo muito complexo, tá? Sei lá, é bem simples. Hello World. É, tipo Hello World, né? Aparece lá o textinho escrito. Print Hello World. É isso. Essa linha. E aí, beleza. Botei tudo lá. Deu 2 meses, ninguém me chamou. Eu tinha me inscrito uns 3, ninguém me chamou. Aí eu recebi e-mail. Parabéns, Gabriel. Você passou para a próxima etapa da UI. Aí eu, legal. Ok, né? O que é o UI mesmo? Aí eu, UI, tarará, né? Beleza, passei para a próxima etapa. Aí era um testezinho de português, inglês... tinha umas coisas meio estranhas. Lógica, tá? Lógica, mas tinha, tipo assim, auditoria, porque são empresas de auditoria. Aí eu vi lá auditoria, eu falei, cara, eu não sei nada de auditoria, nem sabia o que era auditoria direito. Beleza, e aí nessa época, por algum motivo, eu estudei para concurso público. Por algum motivo. Por algum mas muito motivo. pouco, tipo assim, eu não achava uma pessoa... A gente tá falando de quantos anos aí? 22, 23 anos de idade. Tá. 22, na verdade, acho que era mais ou menos. Aí, beleza. Tinha lá a bendita prova, eu falei, cara, desculpa pra quem tá vendo, mas eu falei assim, Google, né, cara? É online, né? Tá entendendo? É online, auditoria. Aparece a pergunta, eu boto no Google, sei a resposta, vai ser fácil, né? Beleza, dizia lá, eu tinha um período pra fazer a prova, eu recebi um e-mail, tipo, terça-feira que vem você tem que fazer a prova nesse horário, senão você não passa. Beleza, abri a prova, fiquei lá, bonitinho, no meu computador, abri a prova. 20 segundos pra cada pergunta. Cara, era muito, ou era 20 ou era 30 segundos, no máximo. Pra cada pergunta. Pra cada pergunta. Deu ruim, né? Cada pergunta. Não, Ou nossa. seja, jogar no Google em não 20 dava segundos. tempo de botar no Google. Não dava tempo de botar no Google. Porque era muito, muito rápido. Sim. E aí era dividido. Você tinha 10. Acho que era tipo packs assim de perguntas, né? Não dava. Aí abri, comecei a botar. E aí algumas coisas eu sabia. Por causa do concurso, sabia muito bem português. Sabia lógica. Né? Eu sou da engenharia, então lógica pra mim era fácil. Tinha uma coisa de finança, foi ok. Inglês também. Inglês, ok. Podia escolher inglês ou espanhol na época, eu escolhi inglês, tudo certo. E aí tinha a auditoria. Auditoria. Errei tudo. Chutei. Não fazia ideia. O que é uma auditoria de não sei o quê? Falei, cara, não faço nem ideia do que tá escrito. Aí aquela coisa, sabe? Fui botando umas letrinhas lá que tinha. D de Deus, C de Cristo. Isso aí, essa pegada. Bora. Pegada Enem, sabe? Não sei o que responder, vai, bota uma que mais ou menos não tenha vindo. Fechou. Coloquei. Beleza. Fui lá, preenchi aquilo lá e aí finalizou, né? Você finalizou o teste. É isso. Eu pensei, pronto, online devia me aparecer o resultado, pelo menos, né? Não Foi aparece. isso. E isso já tinha passado uns 2, 3 meses de que eu iniciei. Eu iniciei em janeiro, fevereiro. Então isso a gente já tava abril, junho, mais ou menos. Maio, junho. Beleza. Passou isso, 1, 2 meses. Recebo um e-mail. Um e-mail, não computador, né? Aquilo lá era tipo spam, né? Tipo assim, olá, voluntário. Era tipo isso. Aí eu recebo um e-mail da moça da RH. Escrito assim, à mão, letra por letra. É, tipo isso. Né? Olá, Gabriel, você passou na próxima fase. Já era a terceira fase. Você passou na próxima fase e nessa fase você vai vir na Ernst Young. Né? A Ernst Young em Porto Alegre, né? A sede que eu tava
me matriculando, querendo participar em Porto Alegre. Você tem que participar aqui, vai ser tal dia para uma entrevista coletiva. Nunca tinha feito. Não sei se vocês já fizeram alguém daqui, entrevista coletiva, mas tipo assim, imagina uma entrevista sozinha e multiplica ela por 10. Porque se não bastasse você passar vergonha, você passa vergonha com um mar de pessoas. Vê as pessoas passando Você vergonha. vê as pessoas passando vergonha, você fica nervoso porque a pessoa tá nervosa. Sabe qual que é o pior disso? Eu já tive uma experiência com isso online ainda. Online, onde tinha a obrigação de estar com a câmera ligada, com o áudio ligado. É pior. Sabe qual que era o problema? É que as pessoas nessa entrevista faziam perguntas padrões pra todo mundo. Era a mesma pergunta. O que você quer fazer na empresa? O que você é da sua vida? E isso era pessoas de tipo assim 18, 16 anos. Era esse tipo de jovem, né? E aí, Esse tipinho aí. Não, esse tipo de jovem, tipo assim, 16, 17, 18, 19 anos, né? E aí, assim, a pessoa fazia pergunta, o entrevistador ali fazia pergunta. O que você quer fazer dentro dessa empresa? Assim, todo mundo respondia a mesma coisa. Pega o melhor que falou, e aí replica. O cara né? começa a comparar, né? Vinha a primeira pessoa, era tipo assim, 5 minutos pra cada pessoa responder as perguntas. Era coisa rápida, sabe? Aí tu respondia, e outra pessoa não dava tempo de processar, sabe? E ela respondia a mesma coisa que veio, e a mesma coisa. É tipo entrevista de jogador de futebol, é tudo igual. É tudo igual. Tudo Eu queria a mesma agradecer ao coisa, professor. buscando 3 pontos, vamos pro próximo, é isso. Infelizmente o time, né, tentou fazer o jogo ao máximo. É isso. É bem legal. Então, Carlos Eduardo, foi difícil. Foi presencial ainda, foi presencial, né? era antes da pandemia, né? Fui pra Porto Alegre, tinha que ir de terno, dizia que tinha que ir roupa social, então, né, era uma vaga de consultoria e tal. Cheguei lá, pedi pra minha família, falei, trabalhava na época no escritório, falei, olha, eu preciso sair porque eu vou fazer um processo seletivo, né? Expliquei pra ele, pra não ficar chato também, né? Beleza, fui pra lá. Cheguei lá, começou a vir as pessoas, eu era na época da FSG, na GCA Gaúcha, né? Não era centro universitário ainda. Fazendo pós? Fazendo engenharia civil. Engenharia tava civil. no último ano de engenharia civil. Entendi. Isso aí. Que é 6, né? Engenharia civil? Não, pode ser feito em 5. Eu acho que eu tava tipo no 4,5 ou no 4. Eu até fiz dentro mais ou menos do período ali que tinha. E aí, cheguei lá e aí começou a chegar a galera, né? Aí chegou um cara da URGS. A URGS é muito boa, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? É um nível bem bom. Aí chega um outro cara da PUC, aí chega um cara da Unicinos, aí eles começam a se falar, né? E eu ali, nada contra a FSG, mas na hora que a gente compara universidades, a PUC tem uma estrutura muito maior. Com certeza. Mas aí tu sai na frente, porque tu é a zebra. Ninguém espera nada de ti, tu tá ali. Mas eu também não esperava de mim muita coisa, talvez seja essa a questão. Tu tava com o povo. Exato, eu cheguei lá, gente, eu falei assim, cara, como é que me selecionaram? Eu tava assim, eu mandei muito bem naquele assinalar lá, porque não tinha motivo nenhum. Aí começou a chegar um cara, na época tinha aquele Ciência Sem Fronteiras. E aí, chegou tipo um cara assim que fez metade da faculdade dele na França. Aí tinha um cara que eu lembro que ele trabalhou na Alemanha. Cara, só os caras... Zica, né? Aí beleza, chegou lá a moça da RH, chegou um consultor e um gerente de projeto lá da empresa para fazer a dinâmica da parte ali em conjunto, grupo, né? Em grupo. Sentamos na mesa, eram 10 pessoas. Aí explicaram um pouquinho, falaram que a gente ia ser dividido em 5, né, metade da mesa cada um, e que a gente ia ter que defender, né, aí deu lá uma redação que a gente tinha que fazer, redação, sei lá, né, mas tinha que fazer uma redação sobre um texto meio aleatório, eles davam na hora e tu tinha que escrever lá uma folha, e aí o segundo ponto era, você precisa fazer um trabalho de consultor. Então nós temos uma empresa que ela tá com problema de pirataria, né? Inclusive, ele luta muito a favor disso. Puxamos ele tinha uma só puxando de pirataria e a gente tinha que dar uma ideia, né, para essa empresa como consultores de resolver esse problema de pirataria para eles. Eles tinham um produto que era pirataria. Coisa leve. E era isso. Tipo, receber uma folha, e aí tu tem que defender a sua tese em 2 horas para os consultores. E aí senta todo mundo, começa a debater e tal. E aí no meu grupo tinha um menino de Harvard. Esquece. Não era de Harvard, mas eu lembro que ele era da Alemanha, tá? Ele tinha feito parte da graduação dele na Alemanha, que eles fazem uma parte e tal, acho que era da PUC, da URGS, não lembro. E aí tinha mais um da URGS, tipo assim, um monte de gente muito boa. E aí ele se destacou, né? Logo no começo aí, entrou na frente e disse, não, eu vou tocar tudo e tarará. E aí o outro grupo, por sorte, eles não faziam ideia do que eles estavam fazendo. Tão pior que nós. E aí o grupo começou a copiar nossas ideias. Canalha. E os caras viram. E aí olha que eles fizeram. Eles falaram assim, vocês são os primeiros. O outro grupo.
Como eles copiaram a ideia, né? Vocês são os primeiros. Vamos ver. Que eles não souberam defender Não nada. souberam defender nada. E aí o nosso grupo começou a falar, e aí o guri lá, o cara topzinho, né? Tava com uma ideia que eu não achava legal. Pois não fazia sentido. Ele resolvia um problema, mas não resolvia todo ele. E não, porque a gente vai falar isso, é isso aí. Aí os outros ficaram meio quietos. O cara tomou a frente, né? Porque eu também tinha ficado meio quieto. E ele começou a falar. Beleza. Aí tivemos que apresentar, ele tomou a frente. Aí o consultor olhou pra ele e falou assim: tá, mas tu não resolve isso. Tu tem esse problema aqui. Aí o cara trancou. Acho que ele não esperava assim. Trancou. Aí todo mundo ficou parado. Aí eu: não, mas é que a gente também está debatendo em grupo que a gente vai fazer isso aqui. E aí essa ação que a gente vai fazer em secundária vai resolver esse problema que tu tem. Aí o cara: ok. Beleza. E acabou. Foi isso aí, obrigado. Você vai ser chamado se você passar no próximo etapa. Cara, fui pra casa desanimadíssimo. Não existia chance de me chamar. Primeiro porque eu era da engenharia civil, aí era da engenharias. Então, tipo, cara de produção, tinha uma engenharia bio não sei o quê, tinha o cara de mecânica, que era o da França lá, da Alemanha. Então, cara, não tinha por que eu ser chamado. Deu um mês e meio, eu recebi uma ligação. Gabriel, aqui é a fulana, RH da Ernest Young. Você passou no seu processo seletivo. Esquece. Agora você tá indo pra próxima etapa. Quarta etapa, gente. Cara, quarta etapa. Falei, beleza, você vai ter que vir aqui novamente, você vai conversar com um gerente. Entrevista individual. Entrevista individual. Show, marquei lá, fui, era individual, então não tinha ninguém comigo. Cheguei lá, tinha umas pessoas que iam falar com outras pessoas. Cheguei lá, fui falar com o gerente. O gerente super legal, depois conheci ele, não vou falar nome, porque, enfim, ele não tá mais nem na empresa, mas não cabe. E aí conversei com ele, aí ele pegou meu currículo e falou assim: Gabriel, tu é engenheiro civil, né? Eu falei, tô me formando, eu vi que tu fez, né, um processo de voluntariado, sabe inglês, né? Ele falou assim: tu sabe falar inglês, se tu precisar? Eu falei, olha, não sou fluente, mas quer falar inglês? Ele, não. Tudo certo, sabe falar, tá tudo bem. Aí eu, ufa, ainda bem, né? Eu falei, hello world. Também indiana, assim, sotaque indiano. Tu chamou o truco e o cara... Cara, mas eu sabia, tipo, conseguia falar, né? Mas ele não falou. Aí ele olhou pra mim e falou assim: tu faz engenharia civil, Gabriel? De novo, né? Eu falei, sim. Aí ele: por que tu tá fazendo Python? Aí eu, cara, é que eu gosto de dados. Eu vi que Python é uma linguagem pra isso, né? Eu tô estudando, não faz muito tempo, mas faz uns 2-3 meses. Ele era gerente de TI. Gerente? Gerente, pô, ele era. Eu não lembro agora se o cara era gerente, mas acho que era gerente. Tava na área de TI. Mas era da área de TI, que controlava a área de tecnologia. Não era TI, era tecnologia como um todo. Cara, caiu como uma luva. Deu match. Comecei a conversar com ele, super legal. Ele falou: olha, Gabriel, eu gostei muito de ti, já foi meio encaminhando, assim, né? Se tu sair daqui, tu tem mais uma fase. Era quinta, quarta, sexta. Você tem mais uma fase que você tem que conversar com o sócio da empresa. Beleza, então se você for chamado, é meio que assim, ó, 99%. Só se ele chegar lá e não gostar de ti. Vai, existe mais chance então? Existe, né? Ele tá, não sei o quê, mas tem muita gente ainda, aquela coisa de processo seletivo, beleza. Finalizei. Um mês, Gabriel, você passou. Agora você vai pra última etapa. A última. Isso aí, você Show. tem que vir aqui pra conversar com o nosso sócio. Cheguei lá, prédio do lado do Guatemi, é lindo, maravilhoso. Tipo meio Sults, sabe? Sults, pegaram Sults. Tinha que estar super bem organizado. Eu adorava isso, queria trabalhar de terno na minha vida. Engenharia civil não tem muito isso, mas enfim. E aí fui pra lá. Cheguei, o cara conversou comigo. Uma coisa que vocês precisam saber aqui ele pegou um quadro branco que ele tinha, fez tipo uma abscissa XY, né? Y e X. Tá. E aí ele pegou e falou assim: Gabriel, pensa o maior cargo de engenheiro que você pode ter. Aí, na época, vamos lá, mentalidade de uma pessoa que é CLT, né? Eu falei, diretor de uma consultora. Aí ele falou, diretor da Petrobras, Gabriel, tá bom pra ti? Eu falei, tá ótimo, tá bom. Excelente. Tá bom, muito bom. Aí ele botou um asteriscozinho assim, isso aqui é teu salário, beleza? Em 30 anos. Eu falei, legal, adorei. Bom, excelente. Bom, excelente. Aí ele pegou, lá em cima, ele botou assim um pontinho. Aí disse, Gabriel, esse é o meu salário. Você tem... Gente, era muito dinheiro, tá? Aí ele falou assim, você tem a chance de você virar um sócio da empresa. Você tinha lá uma cadeia que você tinha que seguir de tempo caminho, e tal, sim. um caminho. E você pode chegar aqui. Cara, ele me comprou. É óbvio, tá assim, louco, velho. Babando. Aí A deu mais entrevista era pra ti ser qualificado, mas ele tava... Cara, te vendendo. fiquei É o super contrário, animado. Nossa, fiquei, meu Deus do céu, que maravilha. Show. Ok, acabou, meio que ele já também dizendo que eu tinha passado. Deu mais 2 semanas, fui ligado. Gabriel, você passou pra entrar de trainee. Último semestre da faculdade.
pra ir pra Porto Alegre, né? Ganhava... Eu falei, não tem problema com dinheiro, tá? 2.500 mais ou menos. Pra trabalhar como trainee, no valor ok, mas eu era de Caxias. Então, 2.500 pra você morar em Porto Alegre, não tem ninguém na minha família que é de Porto Alegre, tá? Não era muito bom, né? Sim. Aí me mudei, eu pagava, tipo assim, R$1.000 de aluguel, graças a um amigo da minha mãe que tinha um apartamento lá pra alugar. Sobrava 1.500. Já foi metade do... Eu gastei metade interno, bem pegada suits. Sim. Porque eles falavam, você tem que estar vestido muito bem. Gastei metade interno em camisa, então sobrava ali, né? Aí, beleza, chamei a empresa que eu trabalhava, falei, olha, surgiu essa oportunidade, chamei a faculdade me liberou pra eu fazer EAD as cadeiras, porque era uma oportunidade muito grande. Cheguei lá, 5 pessoas tinham passado. Processo seletivo de 5, 10 mil pessoas. Era um número absurdo de... Caraca. Aí a gente ficou uma semana, tipo, uma mini pós. Porque vocês não sei o quê. O ego nosso tava lá em cima, né? Óbvio, né? O cara da Alemanha tava junto? Não tava. O cara da Alemanha... E o da França? Não, ninguém... Olha lá. Tinha eu e uma menina de... eu de engenheiro, uma menina de engenharia biotécnica, bio não sei o quê, e um cara de engenharia de produção. Aí tinha mais um menino de finanças e 2 de TI. E acho que tinha uma menina de administração. Foi 6 pessoas, acho que foi mais ou menos. Diversificado, legal. Isso, porque eles queriam, né, ter exatamente esse leque de trabalhar em mais nichos e ter um consultor especialista. Sim. Cheguei lá, beleza, fui, me mudei, né, sozinho pra lá na época, não conhecia ninguém. Show, comecei a trabalhar, terno, muito legal, café liberado, aquelas máquinas fantásticas. Tinha sala? Tinha sala, mas era a sala pegada que tem hoje, aquela que tu senta em qualquer lugar. O gerente senta do teu lado. Tipo um coworking e tal. É, uma pegada coworking, isso aí. Legal. Não tinha na época, mas é o que hoje é o coworking. Né? Você sentava todo mundo junto, aí do lado tinha a equipe de TI, do outro lado tinha a equipe de não sei o quê, né? Quebrar esse paradigma de hierarquia, era essa pegada. Legal. Entendi, legal. Prédio muito top, muito massa. Terninho, importante citar isso, porque eu achava muito legal usar terno. Tu já falou umas 4 vezes, mas vai continuar muito legal, falando. é muito legal. Terno. Mas hoje eu não uso mais, mas era muito legal. Mas era muito legal. O dia inteiro, assim. Show. Aí começou as coisas e, cara, eu viajava pra São Paulo, era infernal, ficava de noite em cima daquilo. Tava fazendo TCC, último semestre, então já tava meio esquentado, tava sozinho lá, então tipo, dá uma pressão psicológica também. Cara, um mês eu falei assim, eu tô ganhando 2.500. Na época, eu ganhava 1.500, né? 1.000 e pouquinho. Quando eu saí de lá, daqui de Caxias, eu jogava um valor muito maior que isso. Como projetista, nem era engenheiro. Eu falei, cara, por que eu tô fazendo aqui? Sabe, lá a hierarquia, tipo, no outro ano eu ia ganhar R$500 a mais, aí em 2 anos eu ia ganhar mais 1.000 a mais, tinha bem definido. Falei, cara, pra eu ganhar uns 6.000, que na época era, na minha cabeça, um salário muito bom. Tem que ficar 5 anos Tem aqui. que ficar uns 5, 7 anos, talvez, até mais, pra conseguir. Aí eu falei, na engenharia, na minha cabeça, parecia que ia ser mais fácil. Aí eu cheguei pro meu gerente e falei assim, quero sair. Bah. Com quanto tempo? 1 mês de empresa. 1 mês, eu passei o processo seletivo de 10 meses. 1 mês de empresa. Cara, tu passou 5 anos querendo ser trainee. Pra durar 1 mês como trainee. Cara, é muito boa essa história. E é real, gente, juro mesmo. E aí, não deu 1 mês, talvez deu 40 dias. Porque eu tinha ganhado um salário já. Então deu uns 40, mas não fechou 2 meses. Isso que é importante. Né? Menos de 2 meses. Aí eu cheguei pro gerente e falei assim, quero sair. Aí ele, não, Gabriel, tu tá com problema. Foi pro gerente que era meu... tinha tipo um conselheiro. Ele era meu conselheiro. Aí ele falava, Gabriel, tu não pode falar isso para as pessoas. Tu tem que... calma, não sei o quê. Tu não quer talvez que a gente te aumente o seu salário. Tu não quer talvez ficar... Tu não quer ficar em casa, né? Pô, tu passou um processo seletivo de 1 ano, né? Tu tá saindo da empresa dos sonhos. Eu falei, cara, isso não é um sonho, não faz sentido nenhum. E aí ele falou, Gabriel, eu lembro que, olha as palavras, ele falou assim, pra você trabalhar numa empresa como essa, você precisa de terno, um prédio todo de vidro, você precisa estar disposto a assumir algumas coisas. Foi essas palavras que ele falou. Aí eu olhei pra ele e falei assim, mas eu não tô disposto, então é isso. Aí ele olhou pra mim e falou assim, tapa na cara. Lousado o nome dele, muito querido. Aí ele falou assim, Gabriel, tem alguma coisa que eu posso fazer pra ti, pra tu ficar? Eu falei, não. Ele falou, perfeito, então pode chamar tua gerente individual, acho que é legal tu conversar com ela pra tu finalizar. Chamei ela, a mesma coisa. Gabriel, tu não quer isso, não quer aquilo. Eu falei, não tem interesse. Cheguei pra família. Namorada. Tomou essa decisão não sozinho, eu, Gabriel, né? Em 2 horas ele tomou a decisão. Então, gente, eu morava sozinho lá, né? Falei, eu vou... Perdi meu emprego, gente. Eu vou voltar pra Caxias, né? Como assim, Gabriel? Não sei o quê. Não, é que... Isso era novembro, mais ou menos, do ano. Tava quase se formando. Falei, não faz sentido e tal, acho que vou voltar... E vou tentar fazer alguma coisa da minha vida, né? E aí, voltei pra Caxias, me demiti lá, trouxe tudo minhas malas pra cá.
Os ternos. Os ternos, Pô, exatamente. claro. Aí voltei e aí tava sem emprego. Um ponto bem importante, quase formado, ninguém contrata engenheiro formado, piso salarial gigantesco. Vou fazer o quê? Falei, tem que fazer uma empresa, tem que fazer, né? Falei, eu tenho algum outro cliente, vou fazer uma engenharia, né? Começar a organizar ela para quando eu me formar eu tô com a empresa pronta. E aí corta, né, o meu momento de vida, e aí eu inicio algo parecido com o empreendedorismo, que é criar uma empresa de engenharia. Legal. Aí foi o meu primeiro passo, e aí tem toda a história a partir daí. Mas esse é uma coisa muito importante, porque era um sonho, realmente, eu queria muito fazer isso. E ele foi um sonho que não foi iludido, gostei, faria de novo tranquilamente, mas eu não sabia o que eu tinha que estar disposto a fazer para conseguir aquilo. Né? O que tu tinha que abrir mão, né? Que a gente tá falando de tempo, né? É tempo, é saúde mental. Ninguém falava em saúde mental. Naquela a gente época. fala. Exatamente. Né? Eu consegui equilibrar a balança da vida, né? Ou seja, eu tenho um trabalho bom, mas eu tenho uma vida pessoal boa. E eu não tinha, cara. Eu vivia viajando. Talvez para algumas pessoas, mas Gabriel, eu sonho isso, né? Não, cara, tu tá trabalhando 24 horas, basicamente. Tu tá num cenário de pressão, tu quer parar, descansar, relaxar a cabeça. Eu tava num cenário também de final de curso, então é bem importante salientar isso. TCC, tem que sentar e fazer TCC. Esse momento realmente dá pra perceber que era muito conturbado, porque tu tava no TCC, terminando a faculdade, né? De uma graduação que não é tão simples assim, que é engenharia civil. Exato. Né? Tu tava como trainee, tava sendo treinado já dentro, tava aprendendo muito lá dentro, tava tocando a vida completamente sozinho, isso com 22, 24 Isso aí, anos. 22, 23 anos. Então, assim, dá pra entender. cara, É um realmente acumulado de coisa é muito muita forte. coisa. Não, ainda assim, eu tinha um privilégio de não precisar pagar minha conta, né? Tipo assim, eu tinha casa, minha família falou, não, volta aqui, tá tudo certo, vida que segue. Mas Então não tava perdido no mundo, Mas né? pessoalmente falando é muito ruim, porque tu larga uma coisa que tu tinha... Bom, eu saí pra não ter emprego, gente, eu não tinha dinheiro, não tinha salário. Né? Na época eu guardava, então assim, eu tinha uns 5 meses de vida de dinheiro guardado, assim, das minhas contas, mas... Convenhamos, tu sai pra um cenário onde é tu e tu, né? E eu não tinha, mesmo a minha família, né, minha mãe sendo empreendedora, não tinha empreender no meu sangue, digamos assim. Não era algo que eu sabia fazer. E aí, naquela época, né, vamos lá, 23 anos, são 5, 6 anos atrás, a gente tá falando de um cenário onde não tinha todo o conteúdo que tem, não tinha podcast para te ajudar a trazer conteúdo, compartilhar, não tinha muita coisa do YouTube que tem hoje, não tinha curso de treinamento online, muito pouco, o que tinha era caro. Então, assim, era um cenário meio de desespero, né? E aí eu sentei e falei, cara... Vamos estudar, né? O que é uma empresa? O que é uma empresa? Né? O que eu preciso ter para uma empresa? Sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz? Falei, o que eu preciso para ser uma empresa? Aí alguém pode pensar, um CNPJ? Né? Sim. Preciso de um cargo? Preciso de um escritório? Preciso de um funcionário? Eu precisava de um site. Um site. Falei, uma empresa que é empresa tem site. Pô, aí tu foi numa... Nossa, falei, tu foi cara, numa... a primeira coisa que eu fiz foi conhecer o Wix. Uso até hoje. Olha que vergonha. Wix, cara. Olhei o Wix e falei, cara, não tinha dinheiro pra pagar alguém pra fazer meu site. Falei, vou aprender a fazer site. Aí eu lembro que na época eu comecei a estudar, peguei lá o site de referência, Nubank, já tinha na época recente lançado, Apple, eu falei, vou fazer um site clean, vou copiar Ctrl+C, Ctrl+V que os caras têm, jogando meu conteúdo. Não saiu, meu primeiro site não foi o site da Apple, importantíssimo isso. Mas fiz uma base do que eu já via dos outros. E aí fiz isso, entendi um pouco de finanças, montei um pouco de preço, de escopo do que eu ia fazer, comecei a conversar com pessoas, né? Eu não estava formado, então eu tive que ficar ali uns 2, 3 meses trabalhando, felizmente, com pessoas que eu já trabalhava. Então, me passavam um projeto, trabalhava tipo por hora, né? Porque, pô, ninguém ia contratar alguém que daqui 2 meses já ia sair. De fato. Então eu falava, cara, me contrata por hora. Tu sabe que eu rendo. Eu anoto as minhas horas. Se tu achar que tá pagando muito, eu te devolvo, eu te explico o que aconteceu. Pro cara era ótimo, pra mim eu não tinha muito o que fazer. Então, meio que casou, né? E foi assim o início, assim, do meu processo de cansado CLT, que não foi um cansado, né? É muito bom, tem muitas coisas positivas, mas foi um corte de realidade que eu não queria ter tido. Eu queria que aquilo, na minha cabeça, aquilo ia ser muito bom. E foi um momento que eu falei assim, cara, eu tô estressado
Por que eu não sou uma pessoa estressada? Né? Por que tá acontecendo isso? E aí tava muito a ver, né, com aquele momento. Com aquele momento. O que destaca pra mim é que tu teve uma realização de que aquilo não tava te completando muito rápido. Porque tu falou 40 dias, 50 dias, que seja, menos de 2 meses. Isso aí. Tu passou 5 anos querendo aquilo. É verdade. E demorou, menos de 2 meses pra tu notar que não era aquilo que tu queria. Como é que foi isso pra ti? No começo, teve um pouquinho de negação, de não, tô bem aqui, tô aqui. Ou desde o começo foi, cara, eu já sei que eu não tô bem. Minha namorada, tenho ainda ela hoje. Passou 15 dias que eu tava no emprego, eu já não gostava, mas aí eu prolonguei mais um mês. Não, cara, é que tu começa a ter situações onde tu não gosta. Sim. Assim, aquilo tá me incomodando, né? Daí aquilo se repete. Tenho pessoas que eu trabalho que eu não gosto. Ah, mas você não precisa trabalhar só com aquilo. Ah, é verdade. Sim. Ah, mas aí aquilo me estressa também. Aquilo é um problema. Eu tava procurando coisas boas. O café e o terno era coisa boa. E o prédio, que foi o que tu E o prédio. Foi o que tu destacou. Mas tinham pessoas muito boas, pessoas que eu trabalhei são muito legais, a maioria delas. Mas assim, tinha também um cenário que eu comecei a ver que ele não era um cenário saudável. E o que eu fazia na minha cabeça? Eu avaliava assim, ó, vai resolver? Porque às vezes eu tô num problema que é um problema de projeto. Né? Tipo assim, o Bradocast tá com um problemão esse mês. Mas mês que vem não é um problema mais. Então vamos segurar, né, a situação, vamos segurar aqui, aceitar que tá com um problema, mas mês que vem tá tudo bem. E aí quando eu fazia essa avaliação lá, não tinha o mês que vem ia ser igual, o ano que vem ia ser igual. Né? E aí eu olhava financeiramente, você vai passar de 2.500, vai ganhar 3.000, 3.200. Cara, não é... não é que não é, mas na engenharia era um valor que dava pra conseguir mais rápido. Pelo menos no meu cenário que eu tava, dava pra conseguir mais rápido aquilo, sem sofrer tanto, né? E aí foi por isso que talvez caiu essa ficha assim de... Cara, eu vou cair fora. Eu não sei, talvez hoje com a maturidade que eu tenho, eu teria tentado me remanejar, pedido pra ir pra um outro departamento, pra tentar sentir se não era, né, aquelas pessoas que estavam ao meu redor. Mas como foi um cenário talvez de muito estresse consolidado... Muita coisa acumulada. Eu saí. Né? E eu sempre tive isso de falar, de me comunicar, de querer resolver. Eu odeio quando a pessoa me tranca. Daí eu tinha uma entrega, né? Entrega essa caneca. E eu falava, tá, e se a gente entregar a caneca, entregar isso aqui também? E aí a caneca a gente já dá um brinde junto. Não, Gabriel, teu trabalho é me entregar a caneca. Sim. Tá, tudo bem. Aí eu entregava a caneca, Gabriel, me entrega uma caneca branca. Entregava, né, aqui pra quem tá em casa. Entregava a caneca branca. Aí a pessoa olhava e falava assim, mas esse não é o tom de branco que eu queria. Pronto, aí já era. Aí meu trabalho começou a ser um trabalho de como é que você gostaria? Ficava lendo as pessoas. O que tu gostaria? Né? Me descreve como é que seria o projeto ideal pra ti, a ação ideal pra ti. Aí a pessoa me falava e eu ia fazer exatamente o que ela queria. Não é bom trabalhar assim. É que pelo pouco que a gente te conhece aqui, pelo pouco da tua história, dá pra perceber que tu não é o cara da grande empresa. Porque o cara da grande empresa, que conhece o processo e vai seguir na cadeia, é aquele cara que sabe obedecer uma linha e segue naquilo, cara. E tu é muito ativo, né? Tu é muito enérgico. É um problema pra isso, é muita ideia, e é muita coisa fazer diferente. E tu tá numa empresa que é muito grande, que nem tu falou. Sim, né? gigantesca. Então tem que ter processos pra manter a empresa. Então processo não tem como. Crescimento tá interligado a processo, né? E não é culpa da empresa. Talvez o perfil que chamaram a atenção meu era um perfil que não deveria estar lá. Um perfil exatamente. Pessoa, porque às vezes a pessoa abre a vaga e diz assim, quero uma pessoa autodidata. Tu quer uma pessoa autodidata mesmo? Porque a pessoa autodidata, você tem que dar desafio pra ela, senão ela vai sair. Porque ela é autodidata, ela vai aprender, ela vai achar uma forma de aprender. Né? Então, às vezes tem esse problema, né? Às vezes eu abro a vaga lá, uma pessoa para trabalhar num cargo simples, né? Que era um autodidata. Mas o que é um autodidata mesmo? Porque talvez esse autodidata vai ficar 3 meses, vai aprender tudo, você não vai ter o que passar pra ele vai embora. Vai embora. E vai ser um caminho. 3 meses vira sócio. Virou um problema. Ou vai embora. Ou tipo assim, vou ter que crescer o cara muito rápido, não tem espaço de estrutura de crescimento. Né? Lá era um problema isso. Sim. Porque como era tabelado, você tinha que ficar 1 ano como trainee. Aí você virava consultor júnior. Aí de 1 a 2 anos você virava consultor. De 2 a 4 você virava consultor sênior. De 2 a 5 você virava gerente júnior. De 5 a 10 você virava gerente, sabe? Então, tipo, não tinha como eu pular a etapa. O Gabriel é o cara do 1 ano. Não. Porque tem uma hierarquia. Como é que eu liberei o Gabriel e não liberei? Né? Como é que eu liberei o Carlos Eduardo e não liberei o Bruno? Fica ruim pra empresa justificar isso, uma empresa muito grande. Com certeza. Então teve esse problema que talvez me fez fazer essa volta e voltar. Que legal. E com toda essa história que assim,
Deu pra ver que a gente tá falando com o próximo... com o próximo Steve Jobs, né? Tá, Não, eu tava esperando... longe. Dá pra ver. Dá pra ver. Não, Bruno, sincero aqui. Dá pra ver. Vocês estão querendo me deixar encabulado. Não, é que assim, o perfil de personalidade é muito parecido, sabe? Se tu já deve ter assistido o filme do Steve Jobs, Sim, né? assisti o que todo mundo dizem que é ruim, que é com o cara que faz Camila Kunis. Como é que é o nome dele mesmo? Pá, não lembro o nome do cara. Jobs? Mas é o filme Não, Jobs, não, né? É, o padrão, acho que é o padrão, né? Mas, Aquele cara é famoso pra caramba, mas eu não lembro meu Deus, como é que é o nome cara. dele? Ashton Kutcher. Aston Kutcher. Ashton Kutcher. Essa aí. Mas tem gente que diz, acho que tem outro, não tem? Dizem que não Tem gosta. documentário. Tem documentário. Tem uma série, eu acho. Também. Mas enfim, não é o assunto. Mas, enfim, com tudo isso que tu falou agora, a gente viu que tu, assim, começou a tua jornada como jovem, já empreendendo, já fazendo maluquice, já um pouco pra lá, um pouco pra cá, e depois, vou num cargo mais de trainee, vou passar 5 anos, percebeu que aquilo não era o teu lugar, voltou pra maluquice e joga pra lá e joga pra cá. Hoje, o que tu faz? Cara, hoje o que eu faço? Vamos lá. Porque não é uma coisa só, não é duas. Não. Talvez não seja só 3. Não é, vamos lá. Eu tenho a minha empresa que eu consolidei quando eu vim pra cá. Tá, legal. Na época ela era Comerlato Engenharia. Hoje a gente é Comerlato Engenharia de Estruturas. A gente é focado, nichado dentro de uma área de projeto estrutural. Então a gente faz parte de concreto, estrutura metálica, alvenaria estrutural, né? A gente faz as coisas ficarem de pé. O arquiteto pensa e a gente esconde a nossa estrutura. Nosso papel é ser escondido. A gente brinca disso, né? Então basicamente o que a gente faz é fazer as coisas ficarem de pé com o menor custo possível. Né? Essa Comerlato é, dizemos, a empresa mãe, a primeira, né? O que eu comecei, que na minha cabeça, gente, né? Eu não me via como empreendedor. Tá? Aí a gente tem um debate bem legal que a gente falar. Isso é né? interessante. Por exemplo, que eu não me via como empreendedor, porque eu estudei 5, 6 anos para ser engenheiro. Eu abri uma empresa de engenharia. Para fazer engenharia. Então, na minha cabeça, eu era um empresário. Eu era um cara que só decidiu fazer um CNPJ, né? Ok, eu tinha que procurar cliente, mas eu fazia o que eu era treinado para fazer. Eu brinco com um amigo e digo assim, cara, não era empreendedor, eu era empresário. Eu era empresário de engenharia civil. Empreendedor tem aquela pegada mais da aventura, de explorar, descobrir, criativo, descobrir. Eu entendo que seja assim, tá? Tem várias formas de avaliar isso diferente, mas eu entendo que o empreendedor é um cara que ele tenta buscar ferramentas diferentes. E na minha cabeça, eu era um empresário. Eu era um engenheiro, né? O meu cargo não era empreendedor, eu falava que eu era engenheiro. Eu era engenheiro que tinha um CNPJ. Né? Então, dentro disso, eu fiquei 1 ano trabalhando na Comerlato Engenharia. Fazendo projeto, foi um ano muito bom, ganhava muito mais do que na Ernest, mesmo estando numa situação de pandemia, ganhava muito, trabalhava num cowork que tinha, achava super legal, então conheci muita gente bacana, então foi um ano assim muito bom, pós-formatura, né, que todo mundo normalmente está na crise, eu sabia mais ou menos o que eu estava fazendo, né, dentro do possível, e aí beleza, entrei com a Comerlato Engenharia, a gente fazia tudo, né, não podia negar trabalho, porque tô formado, então qualquer coisa que vinha eu abraçava, vamos bola pra frente. E aí deu 1 ano e eu sempre queria ir para estruturas, trabalhei muito com estruturas. E aí eu tinha um amigo, que era o Marcelo, tenho um amigo, Marcelo. E aí na época o Marcelo trabalhava com design de marcas, né? Eu falei, Marcelo, preciso renovar minha marca, trazer ela mais moderna e já quero fazer o meu rebranding, né? Quero ir para a área de estruturas, então quero começar a comunicar que a partir de agora eu sou especialista nessa área. Tava fazendo pós na época, tá? E também mestrado. Pós na época de estruturas, né? E aí, beleza, aí depois de 1 ano mais ou menos de empresa, eu comecei essa transição para virar a Comerlato de Engenharia de estruturas, que é o que a gente é hoje. Óbvio, não é a mesma coisa, mas era o nicho que eu tava querendo me entrar. E eu sabia muito, sabia sobre prefeitura, sabia aprovação de projeto. Enfim, eu tinha um conhecimento, trabalhei em escritório, que meus colegas não tinham, meus amigos não tinham. E aí eu tinha um amigo, tem amigo, que é o Jaime, e esse amigo falou assim, pá, Gabriel, por que tu não ensina pra mim o que tu sabe? Né? Tu me cobra, faz lá um cursinho, treinamento, e aí tu me ensina tudo que tu sabe, porque já que tu não tá, né, mais na área, tu vai jogar fora isso? Aí eu, faz sentido, né? Eu sei um conteúdo, você não sabe, vou te ensinar, vou te cobrar um valor. Aí eu fiz um curso na época chamado Curso de Aprovação de Projetos. Que era aprovação de projetos na prefeitura para área de arquitetura e engenharia. Fiz para ele falou, cara, teu curso foi muito bom, foi muito legal, não sei o quê, tem um professor, tem uma didática muito boa, tu gosta de explicar, cara, teu curso é muito bom, acho que tu devia abrir mais uma turma. Aí fui lá no meu Instagram, na época, vou abrir. Gente, tudo bem, tô começando a fazer curso disso aqui, vou te ensinar isso, vai custar R$500 por pessoa.
Ninguém fala de treinamento, tá, gente? Primórdios. Aquela época... Hoje, se você tá escutando isso, você deve falar, mas o Gabriel é os caras que vendem sonho, treinamento. Cara, a gente já fazia treinamento muito tempo antes. Tipo assim, 2, 3 anos antes da pandemia, tá? Pelo menos 2 anos e meio antes da pandemia. E aí eu comecei a fazer treinamentos, fiz e aí um chamou o outro, aí começou a ter turma com 5, 6, 7, 8 pessoas, 10, 12 pessoas. E começou a ter muita gente. Eu falei, cara, que legal. Comecei a ganhar dinheiro com isso. Né? Trabalhava na minha área e ganhava mais ganhava dinheiro mais. Fantástico, cara. Adorava dar aula, adoro dar aula. Né? Só que eu falava, eu não sou professor de faculdade. Né? A minha didática não é uma didática de um semestre. E aí eu criei uma coisa na minha cabeça que qualquer coisa podia ser ensinado em 8 horas, 10 horas de conteúdo. E aí todos os meus cursos tinham de 8 a 10 horas. Cara, 8 a 10 horas eu vou te ensinar 90%. E os 10% que eu não vou conseguir te ensinar, que é a exceção, tu me chama e eu te ensino de graça, quando acontecer. Foi uma venda muito boa, né? Foi. Vou te ensinar o que é básico, vou te ensinar o básico. Se tem algo que é diferente e acontecer, tu me chama e eu te ensino, individual. É uma venda muito boa pra época e hoje continua sendo Continua muito boa. sendo. E, inclusive, felizmente, ainda estamos no mercado. É o famoso bônus, né? É isso Exato, né? Pô, se você não souber, você me chama, eu te ensino. Sem te cobrar R$1 a mais. Legal. E funcionou muito bem. E aí surgiu o curso de regularização, aí surgiu um curso da minha área, comecei a dar curso da minha área, as pessoas me chamavam de louco. Gabriel, por que tu vai fazer curso de estrutura se tu é calculista, né? Engenheiro estrutural? Tu tá criando mais concorrente no mercado? Eu falei, não, cara, eu tô treinando o mercado. Né, que hoje a galera fala, né? Finanças, né? Não, tô educando o mercado. Mesma coisa. Tava educando o cara para ele não cobrar um valor baixo, para ele entender que o valor é aquilo, para ele entender que tem trabalho. E a gente começou a fazer isso. E aí deu 1 ano e meio, mais ou menos, 2 anos mais ou menos, de Comerlato Cursos, né? Era tipo isso. Não tinha um nome, assim, era Comerlato Não era uma Cursos. marca ainda? Não era uma marca. Uhum. Aí chegou junho de... Antes da pandemia, 2018, 2019. Não sei se 2019 já estava a pandemia. Não. 2020. Isso. Então foi junho de 2019. Eu parei e falei assim, cara, preciso escalar negócio. Né? Eu não conseguia mais, não tinha tempo, cara, porque eu tinha que dar curso de noite ou final de semana. E aí tinha uma agenda muito apertada, então tipo, eu perdia metade do final de semana do mês. De noite eu já estava cansado do trabalho, tinha que criar as aulas, né? Tinha que criar o conteúdo, então era muita coisa. E o conteúdo era diferente, nosso conteúdo era moderno. Né? Eu tinha o Marcelo, eu chamava Marcelo, eu quero fazer um PPT que não é um PPT. Eu quero que tu pense numa coisa fora da casinha, vamos usar um layout diferente, uma cor diferente. Não esquece, a galera falava, odeio o PPT. Eu falei assim, não, 500 slides no nosso curso, mas vai ser slide com uma frase, com um bonequinho explicando. Cara, fantástico. Felizmente a gente tem isso na essência. É impecável o nosso... É bonito de ver. Tu olha e tu fala assim, nossa, que legal. Não é aquele monte de texto em Arial 12. Amém. Sabe? Amém. Amém. E aí não era isso, cara. E a galera gostava do conteúdo, tinha conteúdo adicional e tal. E aí chegou em junho de 2019 e falei assim, cara, eu preciso crescer. Tenho que chamar a professora. Aí veio. E aí eu falei, vou começar a contratar pessoas do mercado, que são pessoas que estão se destacando, novas, era um ponto que era importante, né? A gente tinha essa pegada de ser novo, então nada contra, mas eu não podia, os meus alunos não entendiam que a minha didática e a nossa forma de escola funcionaria com um cara de mais idade dando aula. Sim. E aí eu comecei a procurar, peguei fulana tal, ciclano de tal, chamei eles como professor, e aí eu dava uma porcentagem do curso de receita. Eu fazia a aula, né? Ó, você traz o conteúdo bruto. Não esquece pensar se vai ficar bonito ou não. Esquece tudo. Monta o conteúdo e eu arrumo ele pra ti. E eu arrumava, deixava bonitinho, transformava aquilo. Eu falava, o que tá falando aqui? Não, tá ruim. Vamos arrumar. Arruma aqui. Mas eu preciso de 4 dias pra treinamento. Não, tu tem 3. 3 dias de 3 horas. Isso aí. Vamos cortar isso, tira aquilo. Beleza, criávamos os treinamentos. E aí... Não fazia mais sentido, por exemplo, ser uma empresa de engenharia de estruturas que dava curso de PPCI, que é incêndio. Né? Eu falei, cara, vou precisar dividir, vou começar a ter problema de marca. Né? E aí meu amigo chamou, não, Gabriel, vamos então comer lato? Lato. Tá aí. Né? E aí tem, né, o lato de, tipo, currículo, né? Sim. Cara, lato tem tudo a ver com educação, tem a ver contigo, né? A gente tira... foi muito legal o branding, tá? Comer lato. A gente tirou o comer e ficou lato. E é isso. E o logo é de outra cor. Porque a gente queria ter essa conexão de empresa, né? De ser um braço, mas ter essa propriedade. E aí, junho de 2019, né? Surge a Lato Academy. Né?
né? O nome Academy era para ter essa pegada de diferente, né? A gente não se chamava de escola, não era Lata Escola, né? Era Lata Academy, a gente fazia coisas diferentes, era para ter essa pegada disruptiva, de certa forma. Cara, o nome Academy é muito bom. Sabe? E eu tinha o Lato.academy. Existe um nome, .academy. Só que era uma fortuna. E as pessoas procuravam... Eu tinha os dois, né? .com.br e o .academy. E as pessoas procuravam sempre pelo .com.br. E o @academy, Lato.academy, ele entrava em spam. Por causa do .com.br, né? Era .academy e ele achava que era spam. Então tinha um problemão de comunicação. Aí eu tirei, eu fiquei só .com.br. Mas aí entramos com a Lata Academy, começamos a trazer professores, tínhamos pessoas para trabalhar marketing, conteúdo, enfim. E a gente começou a surgir mais. A gente fazia, antes da pandemia, a gente fazia treinamento muito pra galera de Flores da Cunha, Bento, Garibaldi, Antônio Prado. Então a gente tinha que ter um online. Né? Por exemplo, eu já tinha câmera, tinha microfone profissional, já tinha conteúdo formatado para o cara que tá online conseguir aprender também. Era só fazer, só executar. Era muito, muito de boa para nós, porque já tava, né, como tinha gente que queria fazer curso comigo e não podia vir, eu fazia ele híbrido. Os caras presenciais e os caras online junto. Caraca. E funcionava perfeitamente. Wi-Fi boa, tudo certinho, cara. O treinamento não perdia nada. Eu falava, tu quer fazer na tua casa? Quero. Então faz na tua casa. Quer fazer comigo? Quero. Então vem comigo. Então vem comigo. Tu faz como tu quer. Massa. Né? O curso é teu. Se tu acha melhor fazer em casa, faz em casa. Então foi muito fácil para nós crescer nessa expansão. E aí teve um problema meu, que foi, na época a gente estava tão ali no presencial que a gente não foi para online. Começou a surgir online, né? Começou a surgir. Eu tinha pessoas que falavam, Gabriel, tu precisa escalar isso pro Brasil, cara. E eu falava, eu não tenho como. Não tenho tempo, né? Eu já não tinha que chamar os professores para fazer isso, não conseguia dar conta de tudo. E aí, o que aconteceu? A gente teve esse problema de conseguir mesclar, digamos assim, isso. E não saiu online, continuou sendo presencial. Deu a pandemia, 2020, né? Aí tinha os concorrentes faliram porque eles não sabiam vender online. Aí as faculdades começaram a fazer aqueles shows de horror online, vocês lembram? Os professores, oi, tudo bem? Oi. Aí ele fala assim, o mudo, né? Aí a pessoa, mudo. Sabe essa coisa? E aí, o que aconteceu? Começou a dar um burburinho, né? Curso online é ruim. E aí, só que tinha muita gente que já tinha fazer nosso curso. E a gente já tinha tudo editado. Então, deu a pandemia, eu falei assim, gente, tudo certo, mês que vem tem treinamento. Que nem a gente sempre fez, só que online. Sim. E a galera falava, ok. Então 2020 ainda foi um ano muito bom pra nós. Enquanto todo mundo tava surtando com a pandemia. Tava tudo de boa. Muito bom, obrigado. Massa, cara. Aí 2021 começou o quê? A galera começou a falir em 2020. Aí todo mundo foi pra internet. Aí deu o boom do treinamento online. Deu. Aí a gente sofreu, obviamente, né? Porque aí a gente virou só mais um. Porque aí era eu no online competindo com o cara que é o maior engenheiro do Brasil. E aí, como todo mundo entrou com o método do Érico Rocha, todo mundo entrava com valor baixo, pega o valor e reinveste. Sabe Érico Rocha, né? Ele fala, meu treinamento é 400. Eu pego 400, invisto 400 de marketing e faço curso por 800. Pego 800, invisto 800 de marketing e faço curso por 1.600. Até fazer lá os 6, 7, 7 em 8, sei lá. 6 em 7. É o padrão do padrão. mercado. Então, eu já tinha um ticket alto. Meu ticket já era lá R$600. E aí, quando entrou no mercado, eu tinha cara falando por 400. E aí foi bem complicado para nós. Aí foi um mês mais turbulento e a gente começou a ajustar a casa. Né? Já não dava para fazer conteúdo com o professor, porque o professor estava em casa, pandemia, não era muito, ele não tinha equipamento, ele não tinha edição, ele não tinha, né, a gente fazia script. Hoje tem softwarezinho que corta, né? Na época tinha que cortar a mão, Premiere, sabe? Fala, corta. Que era, começou a ser moderninho, de falar picoteado. Né? Aí a gente fazia a mão, era o que a galera fazia antigamente. Hoje tu bota lá num Caption, sei lá, no CapCut, ele te tira os espaços de Sim. Na época não. A gente tava tudo à mão, botava Octabox, puxava microfone profissional de lapela, né? E a pessoa não tinha em casa. Então a gente cortou os professores. E aí voltou a ser uma coisa o Gabriel. Aí passou, chegamos em 2022... Beleza, tá na hora de ir pro online, né? E aí foi um ano bom. Porque acontece, a galera que fez o Érico Rocha tava com treinamento de 1.500. E eu não queria fazer um treinamento de 1.500. A minha ideia era sempre diminuir o custo do treinamento, que era ser acessível. E a gente começou a fazer os treinamentos nossos online. Né? Até hoje estamos em treinamentos online. Esse ano, a Lata Academy tem treinamentos na Udemy, por exemplo. Então você pode comprar um treinamento meu por R$80. Ontem, às vezes, entra na promo lá por 20, 30 reais.
tá tudo certo, o conteúdo é para todo mundo. Né? Óbvio, é um conteúdo diferente do conteúdo de 600, mas é um conteúdo muito bom, obrigado. A gente tem nota máxima, você vai procurar lá as nossas áreas de atuação na Udemy, nós temos nota máxima, a melhor nota do mercado que tá lá. Claro, tem gente com mais, obviamente, tempo de mercado, botou o curso lá faz 3 anos, mas de curso atualizado de conteúdo, tu abre, é bonitinho, é gravado na vertical, tem desfoque de câmera, tem luz principal, octabox, fundo legal, microfone perfeito, né, profissional. Então você tem uma qualidade que a galera não entregava. Eles pegavam conteúdo, aí muita gente comprava o curso online porque é o que tinha, né? Aí entrava o cara com o PPT da aula, o OBS, sabe, com só o quadradão lá, sem nada escrito, tudo zoado, câmera meio torta, que ok, é uma forma de começar. Mas abrir um nicho para a pessoa trazer um conteúdo melhor. E aí, a Lato, eu pego o curso de galera de edição de vídeo, pego o curso de galera de empreendedorismo, de, sei lá, concurso público, tem a Gran concursos, que era gigantesca na época, a gente comprava. Como que eles fazem? O que eles trazem de diferente? Como que eles fazem o conteúdo deles ficarem bom? Porque eles são grandes, eles têm estrutura, têm grana. E a gente começou a copiar, cara. Sim. Copiar que eu digo assim, ele bota câmera profissional. Vou botar câmera profissional. Ele bota cenário. Vou botar cenário. Luz, octabox. Cara, eu tenho octabox há 5 anos. Sei lá, ninguém botava direito. Cara, vamos fazer um conteúdo que é bom de ver. É legal, tu escuta, né? Vamos fazer uma aula que é bacana, vamos trazer um conteúdo rápido, sem ficar enchendo linguiça, não precisa. Sim. E aí, a Lato Academy hoje é uma das empresas de cursos, né? Infelizmente ou felizmente voltou para os cursos do Gabriel. Eu tenho uma equipe que está junto comigo, mas são equipes aí por trás de criação de conteúdo, script, ajuste disso, ajuste daquilo, né? Marketing, mas a cara acaba sendo, né, o Gabriel, que está ali, né? Com o treinamento online, treinamento presencial, a gente continua ainda de certa forma, mas a gente consegue entregar isso. Hoje a gente está num cenário muito mais de entregar a baixo custo, né? Eu quero que a galera se desenvolva, cara. Não precisa cobrar R$3.000, porque tá ali, cara, o treinamento online, tá gravado. Tá gravado. Por que eu vou te cobrar R$3.000? Né? Eu não tô tirando eu gravei, mas eu já vendi. Tá lá, né? Você comprou feito ano passado, esse ano ele já não é o do ano passado. Então você pode pagar mais barato por isso. Sim. E aí surgiu, né, a Lato, e essa é a história da Lato. Legal. Que massa. E aí temos um cut no meio. Pandemia. Tá? Se permitir. Sim, com certeza. Pandemia 2019, a gente tem uma sala no formato coworking, então eu tenho meus 2 amigos, o Marcelo ele tinha uma mesa, eu tinha uma, e o Dian tinha outra, que são, né, nós éramos em 3 numa sala gigantesca, né, com equipe e tal, mas era esse formato coworking, a gente adorava, assim, né, poder falar com o cara do lado que não é da minha área. É muito legal, troca experiência, né? E a gente sempre gostou desse formato, até hoje a gente continua assim, né? O estagiário sendo do lado nosso, a projetista sendo do lado nosso, tá tudo ali, tudo acontece, emerge naquele momento. Sim. E aí, 2019, bom, eu tenho um espírito empreendedor, a Lato eu já entendia que eu tinha um empreendedorismo ali, né? Eu trouxe um ensino para dentro de uma área que eu era, então eu não era mais engenheiro, né? Eu era um professor, né? Eu dava treinamento, então ali eu já começava a me ver de uma forma diferente, de certa forma, do que o engenheiro Gabriel, né? Eu era um empreendedor, trabalhava com educação, enfim. E aí sempre quis fazer várias coisas. Fiz uma empresa de audiovisual, aí a gente começou a ver os reels, nem tinha reels na época, a gente falou, cara, vídeo vai ser o futuro. E aí eu tinha o Marcelo, grande amigo meu, falava, Marcelo, cara, vai ser. Aí compramos a câmera, octabox, foi por isso que veio muito da estrutura da Lato. Vamos abrir uma empresa de audiovisual. Nem sabia de audiovisual, sou engenheiro. Não sabia nada. Cara, fizemos uns trabalhos lá e não dava dinheiro, na conta não dava. Fechamos um ano, TikTok. O mundo do vídeo bombou. Reels, tudo era vídeo, né? No comecinho. Era muito legal, talvez não sei como é que a gente estaria hoje, mas começou essa ideia. E aí, tivemos um dia no meio da pandemia, quando a gente estava ainda com máscara, não podia ir trabalhar, né? Bem nos primórdios ali da pandemia. E aí, esse meu sócio, Dian, a gente, enfim, tava final de semana, não podia ir no shopping, não podia fazer nada, né? Podia sair para algum lugar. E a gente foi pra uma cascata. Quem quer chamar de cascata da Mulata? Tá. Ele falou, pá, Gabi, vamos fazer uns negócios de natureza e tal, tem uma cascata, dizem que é bem legal. Eu falei, cara, vamos lá, né? Tem que fazer, né? Vamos pra natureza, podia pelo menos sair e tal. Fomos pra lá. Aí chegamos, Cascata da Mulata é muito legal, quem não conhece, é bem bonito o lugar lá. A cascata é bem linda e tal, fizemos uma trilha. A gente chegou lá embaixo, tava nós e as namoradas, né, a esposa, enfim, sentado lá, a gente falou, pá, cara, seria legal tu estar num lugar aqui, sem precisar acampar, né? Tipo assim, pô, tá aqui, dormir aqui, passar esse dia aqui, sem ficar acampando, né? Mosquito e não sei o quê, né? Pelo menos era a visão que eu também tinha de acampamento. E aí, ok. Ele falou, seria legal, né?
Isso, voltamos pra casa, divertimos, né? Quase ficamos sem gasolina no meio do caminho, perrengue e tal. Aí deu uma semana, cheguei no escritório e falei, cara, se a gente fizesse uma construção no meio do nada? Aí o Jean, meu sócio hoje, Jean Paia, olhou pra ele e falou assim, Gabriel, foi uma construção no meio do nada, tá louco? Tá viajando. Não, né? Eu falei, cara, vamos procurar, alguém já deve ter feito isso. A gente começou a procurar, né? Eu lembro que tinha um case da Suécia, case dos Estados Unidos, muito da Europa, a Europa tinha muito, na verdade. A galera fazia construção móvel, né? E tinha na natureza, mas não era bem o que a gente queria, assim. Eu falei pra ele, cara, vamos comprar um container e fazer uma cabana. Putz. Aí, meio da pandemia, cara. Isso foi. Aí já era dezembro, novembro de 2020. 2020. Aí, nesse meio do caminho, ele falou assim, Gabriel, tá louco, cara. No meio da pandemia, nós não tinha grana pra fazer um empreendimento, fazer um negócio, não tinha nome nenhum. Né? Eu falei, cara, vamos fazer, eu trabalho em construção, eu sei construir. Cara, eu sei a técnica, né? Eu falei, cara, imagina, cortar um container, fazer uma casa dentro, não deve ser tão difícil assim, né? Aí, ainda bem que o dia acreditou em mim, né? Porque eu não sabia o que eu tava fazendo. Com certeza eu não sabia, não fazia ideia do que eu tava fazendo. Mas a gente tinha vontade, tipo, ia dar certo. Beleza. Aí eu disse, cara, na pior das hipóteses, a gente tem uma cabana pra passar o final de semana. Né? E por algum motivo, o dia falou, é verdade. E aí a gente comprou um container. Dezembro de 2020. Cara, que bagulho nada a ver. Compramos lá do porto de Rio Grande, ou foi de Tubarão, enfim, não lembro. Foi de algum desses, Santa Catarina, Caxias, ou do Rio Grande do Sul. Compramos um container pra vir pra cá, mandamos na terra lá do meu sogro, que era onde tinha espaço, porque a gente lembrou que tinha que botar o container em algum lugar, né? Eu moro no apartamento, ele também. Não tem como encaixar na cozinha, né? Não cabe. Eu falei, dá pra botar na garagem, a galera não aceitou. Não dá, né? Beleza, eu falei, meu sogro, podemos botar um container aí que nós vamos fazer uma cabana. A galera, assim, ó, não vou comentar nome, né? Tinha, tipo, conhecido que eu sei que falou, tipo assim, Gabriel, o Gabriel é louco, vai fazer uma cabana, vai fazer uma cabana, botar na terra dos outros, no meio do mato pra galera ir lá. É louco, a galera quer ir pro meio da cidade, quer aproveitar. Quer ir no shopping, Nunca vai dar certo isso, né? Tá, e aí começamos, dezembro, tá? Cada um tirou uma grana do bolso, não podia, né? Hoje eu penso, nunca faria, talvez, totalmente imprudente em nível financeiro, né? Beleza, tiramos dinheiro do bolso, vamos começar a fazer a cabana. Dezembro, recebemos o container, beleza. Aí, Gabriel, o que nós vamos fazer? Cara, nós vamos fazer esse projeto aqui. Fiz o projeto, tarará, estudamos um monte do projeto, pega a referência daqui, pega a referência de lá, porque nós tínhamos um container de 20 pés, que é o container de 6 por 2,40. Pra quem não tá... Tipo, é isso aqui com uns 2 metrinhos pro lado de onde a gente tá. Não é muito grande. Sim. Pra fazer uma cabana. Ou seja, tinha que ter banheiro, chuveiro, cama, cozinha, sofá, mesa, ar-condicionado, micro, frigobar. Tinha que caber as coisas lá, né? Tá, cara, vamos procurar. A gente vai achar um jeito. Ok, fizemos o projeto, começamos. Como é que nós vamos fazer? Vamos contratar quem? Aí a gente olhou, ninguém? Porque se a gente não sabe... Como é que a gente vai saber se o cara que cobrou 30 mil pra fazer pra mim é justo? Não sabe. Né? A gente se olhou e ele falou, é verdade, Gabriel. Eu falei, é verdade, né? Porque o cara orçou pra mim 30 mil pra fazer a cabana. É caro? Não sei, eu nunca fiz, né? É difícil, não sei. Aí eu falei, vamos fazer a gente? Olha que ideia, Degirino. Vamos fazer a gente? Ele falou, vamos. Óbvio que falou. E nem refutou, né? Só vamos. Não, isso que foi o pior, o melhor, adoro. Pô, mas assim... Cara, vamos. 5 meses. Toda sexta, sábado e domingo. A gente saía às 7 horas de Caxias, ia lá, quando a gente tava no Vale Real, então a gente tinha que se locomover até lá. Saía às 6h30, 7 horas de Caxias, voltava às 7 horas da noite. Toda sexta, sábado e domingo. Né? Largava o escritório. Pra ele foi um pouco mais fácil, ele tava numa situação de turismo, ele é da área de turismo, então... Né, ele tinha um pouco mais de tempo, sim. Mas eu tava funcionando, a construção civil tava tudo certo. Se dentro do possível não tava uma crise. Tinha trabalho pra fazer. Né, deixava os grandes escritórios, saía a sexta lá, botava a pior camiseta que tinha. Nossa senhora, a galera me olhava e achava assim, meu Deus, de onde que essa criatura veio? Aí tu lembrava dos ternos e pensou, olha onde é que eu vim. Cara, nada a ver. Camisa suja. Sabe o pintor que tu olha, o pintor tá sempre sujo? Né? Era eu sempre tava sujo. Não tinha roupa limpa pra usar, porque ela sujava muito. Começamos a trabalhar. Toda sexta, sábado e domingo. A gente faltou a gente tirou um feriado de uma sexta, sábado e domingo que a gente não foi. Os outros 5 meses, toda sexta, sábado e domingo. Verão, gente. Nossa. Vale Real é quente, primeiramente. Com mosquito ainda. E segundo, todo mundo tava fazendo festa, cara, passeando, tarará, praia. E a gente
Trabalhando. dentro do container, trabalhando. Mas era legal, a gente se divertia pra caramba. Imagina, entre amigas, né? Fizemos, tava no time ainda. Vocês fizeram toda a estrutura, toda a arquitetura? Tudo, cara. Fizeram tudo? Levantar parede, cortar com esmeril. Vamos lá fazer instalação de elétrica, água, gás. Tem que ter cara. muito, mas muito entusiasmo com esse projeto. E aí pra era fazer muito tudo legal isso. assim, ó. O dia falava pra mim assim, tinha que montar as paredes. Aí ele olhava e falava assim, Gabriel, tu sabe o que tá fazendo? Eu falei, cara, eu olhei o vídeo aqui dos Estados Unidos, cara, fazia assim, cara. Deu tudo certo, por incrível que pareça. Fizemos sozinhos, né? Pra não mentir, a gente pediu uma solda depois, solda queima, cara. A gente fez todos os pontos de solda e era muito chato soldar. Se tu não sabe soldar, é muito chato. Porque ela tem uma bolinha que ela sai de calor e ela pinga. E obviamente, como a gente tava trabalhando no calor, a gente tava de calção e chinelo. Totalmente a favor da segurança, né? Totalmente. Como era nós, ninguém pode processar a gente, mas era nós, né? Chinelo, regata, quando tinha regata, se não tava sem camisa, que era quente, Sim. e de chinelo, né? E aí, tá, beleza, fomos fazendo. Maio, ficamos com a cabana pronta. E aí tivemos um problema. Aí na época surgiu, né, o nome Expy, hoje é Expy Hospedagens Incríveis, para ter essa pegada, né, de Expy de explorar, né, foi uma pegada de Expy explorar, experiência. E o pai foi exatamente, pegada de experiência, né, explorar a experiência e tal, Expy, né? O nome era para ser Contempla, e existe uma empresa chamada Contempla. Aí nós não podemos fazer, por causa do nome. Aí fizemos Expy Hospedagens Incríveis, tinha toda a pegada, tinha que ser um lugar bonito, e íamos botar a primeira cabana nossa no melhor lugar possível. Canela. Cara, nós tava estourando, nós tava muito melhor feliz. lugar possível. E aí, cabana pronta, só levar pra lá, botar no caminhãozinho, levar, o cara caiu fora. Não quero. Cueca. Só quero se você botar, pensando bem, só quero se você botar umas 10 aqui. Nós não tinha como botar 10, não tinha grana pra botar 10. E nem fazia sentido botar 10, porque a gente não sabia se ia funcionar, né? Sim. E aí, no desespero, começa a achar gente aqui, não sei o que, aciona contato aqui. Deu umas 2 semanas, achamos o proprietário de onde a gente tem hoje, que é a Expy Cerro da Glória, que fica no bairro Cerro da Glória, aqui em Caxias, na divisa com Vale Real e Nova Petrópolis, mais ou menos. E a gente botou a primeira cabana lá. Né? Botamos a primeira cabana e começamos a operar, né? A parte, então a gente projetou, construiu, movimentou e opera, né? O nosso negócio é um negócio de hospedagem, né? Então a gente operava e fazia o pós-venda. Então tudo a gente gerenciava, parte eu e parte o dia, só em 2, né? Abrimos a cabana, cara, tudo que a gente sabia sobre empreendedorismo a gente botou naquele negócio. Deu 3 meses explodidos. Lotado. Cara, a gente fazia ação com influência, marca digital, anúncio rodando dia e noite, meia dúzia de anúncio, teste AB, cara. E nesse meio tempo vocês só tinham esse container, essa estrutura ou já tinha outras? Só tínhamos uma. Caraca, isso Era a primeira. Meteu o louco. Metemos louco, bota dinheiro, tarará, e cara, bombou muito. Todo mundo começou a conhecer a gente. E aí, deu 1 ano, começou o boom das cabanas. Hoje tem um boom das cabanas. Tem. Qualquer pessoa que tem um terreno vai lá e faz uma cabana, né? E aí, como a gente trabalhava, quando a gente criou a empresa, a gente falou assim, nós temos que criar uma empresa. Aí, pra mim, isso é o meu empreendedorismo no ápice, né? Temos que criar uma empresa que ela pode ser gerenciada à distância. Primeiro ponto. Segundo, a gente tem que conseguir tocar a empresa e tocar os nossos negócios. Então foi uma empresa que ela nasceu extremamente burocrática. Existe processo para tudo, que não deveria acontecer isso. Deveria ser o contrário, né? Voa o tempo fazendo processo. Não. Processo. Como é que é a limpeza? A pessoa vai entrar, vai tirar uma foto do frigobar, vai ver quantas bebidas tem, depois disso ela vai limpar isso, vai ter que conferir isso, tudo processinho, bonitinho. Quadrado. Né? Deu 1 ano, vamos peitar? Peitão, mais duas cabanas em Cambará. Do mesmo estilo? Estilos diferentes, que é a Expy Glass, tá? Aí a gente tava com uma pegada assim, a gente não sabia direito o que a gente queria fazer, né? O container tava caro, lembra do Evergreen lá, daquele navio que entrou no meio do caminho? Sim. E aí o container, tipo, triplicou de valor. A gente falou, cara, vamos começar, eu sou engenheiro de estruturas, falei, vamos projetar e fazer a cabana, ao invés de comprar um container e mudar ele, vamos construir do zero. Né? De novo, dia sem noção nenhuma, falou, claro, Gabriel, faz total sentido. Lógico, mas é óbvio. E aí, em primeira mão, a gente pegou a ideia de uma empresa da Suíça. O governo da Suíça faz como se fossem mini módulos em parques nacionais pra galera incentivar as pessoas a irem pra lá. Sim. E a gente viu um modelo lá meio de vidro. Eu falei, cara, que modelo legal. A gente podia trazer um negócio pra cá, mas né, era só vidro, não tinha nada, uma cama. Na verdade, não tinha cama, tinha espaço pra botar, tipo, aquelas que tu entra dentro, sabe? Tipo,
Aquelas... Fugiu o nome coberto pra campo, sabe que tu entra dentro? Ah, sim. Enfim, Putz, mas a sim. pessoa tinha que trazer essa estrutura, né? Só dormia dentro, não ficava no sereno. Substituiu uma barraca, daria pra dizer assim. E aí a gente falou, tá, vamos trazer isso, vamos botar banheiro, chuveiro, tarará, ar-condicionado, frigobar. Só que a gente teve a ideia de tirar a cozinha. Porque como o lugar que a gente conseguiu em Cambará era muito perto do centro, a gente pensou, o cara vai pro centro. Caxias é longe, dá 30 minutos do centro. Mas lá era tipo 5 minutos, 7 minutos. Então a gente pensou, cara, o cara vai comer no centro, mais fácil. Naquela época a gente tinha essa visão. Vamos fazer quantas? Foi 2. Porque, não sei, a gente tinha na cabeça que fazia sentido, tipo, que as pessoas iam em casal. Né? Eu vou com meu amigo, Cambará é um lugar meio longe. Na nossa cabeça era isso, né? Vamos fazer 2 cabanas porque as pessoas iam em casal. E vai uma em cada cabana, casal de amigos. Aproveita, né? E divide o custo. Nada a ver. As pessoas não vão. É dica pra quem quer hospedar, as pessoas não vão em casal. Tá? Sim, dificilmente, raro. Tu vai com a tua namorada, tu vai com a tua esposa, tu vai com teu, amigas. Acontece muito de tipo ir 2 amigas, né? Mas não vai 2 casais. Vão pra ficar em uma cabana, não ocupar 2, tu disse. É que a cabana elas sempre são pra um casal. Elas não são pra mais. Tá. Cabe um casal. No máximo um filho ali até de uns 5, 6 anos de idade. Entendi. Né? Então tinha que ter 2 cabanas. E aí fizemos Cambará. Né? Cambará tá estourando, Parque Nacional, né? Na época tinha sido privatizado. Cara, tem tudo pra dar certo Cambará. Não deu. Não deu. Primeiros meses não locava. As pessoas não iam, ficou caro. Eles davam uma fortuna pra tu ir lá pro Parque Nacional. A galera começou a fugir de Cambará. A gente falou, cara, será que é a nossa cabana? Né? A cabana é linda, ela tem teto de vidro e parede de vidro. @VivaExpy. VivaExpy. Entra lá no Instagram. Maravilhoso. Lindo, tu dorme vendo as estrelas. É Cambará, então não tem muita luz. Tipo, tu vê estrelas. Não é que nem aqui. Aqui tu olha pro céu, tu vê meia dúzia. Lá tu olha e tu vê uma enxame. Não sei se enxame. É uma quantidade, uma enxurrada, uma infinidade de estrelas. Então é maravilhoso, lindo, um cenário perfeito. Né? Uma pegada glamping, que é essa coisa de misturar o camping com né, o camping de luxo, que seria essa pegada. Né? Beleza, fizemos lá, começou essa enxurrada, ajustamos aqui, ajustamos ali, comunicação, tudo mais. Felizmente deu tudo certo. E a gente começou a ver que a gente estava com um modelo legal. Tipo, cara, será que não tem outras pessoas que gostariam de ter o nosso negócio? Porque o nosso negócio funciona para pessoa à distância. Então, ela pode trabalhar no negócio dela e a gente cuida do negócio para ela. A gente pega uma comissão, né? E ela ganha um dinheiro em cima disso. Funciona para nós, vai funcionar para a pessoa. Modelamos o cenário de conta, de cálculo e tal. Beleza, trouxemos uma persona, né? Nossa persona, nós temos hoje a Expy Franchising, a gente chama, mas ela na verdade não é uma franquia ainda, onde a gente trabalha com investidor. Então o investidor bota uma grana, né? Ele entra ali com a faixa de 120, 150 mil e ele ganha uma cabana. E essa cabana é gerenciada por nós. É uma cabana Expy, onde o cara entra com a grana e ele, se ele quiser ir pra cabana, ele vai, mas a gente gerencia tudo. Né? Porque qual que era o difícil? Ficar atendendo, né? Fazer a mensagem: oi, qual é o preço? Tem a data disponível? Né? Tem banheira? Eu posso ir de carro? Eu posso ir com meu filho? Meu cachorro pode ir? Né? Isso tira tempo. Então a gente falou, cara, nós temos estrutura de empresa, trazemos o atendimento para nós e o cara vai para entra com investimento, né, e recebe ali hoje a nossa margem em torno de 25% ao ano, né, limpo. Então é uma margem muito boa, comparado com excelente. Claro, muito não boa. É muito boa. A gente sempre se compara com o mercado imobiliário. Né? Eu quero o cara. O cara que fazia a Boticário, peguei uma franquia da Boticário. Óbvio que tu vai ganhar mais. Mas tu vai ter que trabalhar, vai ter que ter. Vamos lá, vai ter que ter funcionário, vai ter que ir todo dia na empresa. O nosso não faz nada. Sim. Tá? Hoje o nosso investidor, a gente está com um investidor ainda, tá? Estamos abrindo para mais, estamos captando, mas hoje nós temos um consolidado. O cara mora em Santa Catarina. Ele não vem pra cá. Não vem. Ele tem uma cabana nossa em Alto Feliz, que é Expy Alto Feliz, é dele, né? A gente gerencia toda ela é uma cabana Expy, mas ele tem Santa Catarina. Lá, vivendo a vida dele, fazendo as coisas dele. E a gente tá tocando a cabana dele. E aí, o que a gente fez? Final do ano passado, cara, vamos misturar as duas, fazer uma cabana de vidro e a cabana nossa inicial. E vamos fazer uma cabana container, que a gente cria ela sem fazer container, criamos ela do zero e enchemos ela de vidro.
Né? Pô, vamos misturar as duas. A galera gostava de ir pra de vidro porque ela tinha experiência de vidro. E gostava de ir na outra pela distribuição interna. E a gente criou a nossa Expy hoje, que a gente chama ainda de Expy Container, mas ela não é container, primeira coisa, e ela tem um L de vidro. Então você dorme na cama, você tá deitado na cama, a cama tá mais alta que o vidro, então parece que você tá deitado na natureza. Bah. E a sua frente e a sua lateral esquerda é toda de vidro. Caraca! Até o teto. Então tu abre, gente, Gabriel, tu tá falando porque a empresa é tua. Entra lá, Entra no arroba ViveXpy, loucura. entra lá, tu vai ver o que é a foto. Cara, tu acorda, e como é hospedagem incrível, a gente sempre, as cabanas tinham que estar em lugares maravilhosos. Tinha que ter vista. E aí a gente, dezembro do ano passado, novembro do ano passado, a gente falou, vamos lançar, começamos a construir bem antes, obviamente. Aí, óbvio, a gente terceiriza agora, né? Algumas partes. Construímos e botamos uma em Nova Roma do Sul, virada pro Rio das Antas, bem numa curva, assim, ó. Cara, tu abre a janela, tem um deckzinho só pra ti, virado assim, ó. Pra curva da Cara, maravilhoso, hospedagem com cenário incrível e trouxemos essa pegada de vidro com, né, cozinha, com ar-condicionado de altíssima performance. Pro cara que é da cidade, né, o cara de Porto Alegre, pô, não piso no mato. Beleza, tu vai lá, tu tem o teu conforto, no teu apartamento, né, Wi-Fi de altíssima velocidade, Smart TV, a de Nova Roma tem Alexa. Ai, quero falar com a Alexa, tem Alexa. Que legal. Fala com a Alexa. Que né? massa. Com toda essa pegada Com de toda essa vidro pegada. para tu, né, conseguir experimentar, luzinha, todo aquele Conexão com a cenário natureza. maravilhoso, né? E aí, como a gente começou a fazer isso, surgiu muita gente. E como a galera não tinha estrutura de empresa, eles jogavam o ticket lá em cima, custo lá em cima. Na casa do Eduardo, vai fazer 1.000 pila a diária. A gente falou, cara, a gente tem que ser acessível, meu. A gente tem que poder, tem que ser viável para todo mundo. E a gente começou a se posicionar num low cost. R$300 o ticket médio. Cara, é que óbvio, talvez quando sair o programa, nem todo mundo vai estar, mas tipo, abril e maio, nós estamos com, março e abril, nós estamos com promoção de R$200 a diária. Meu Deus. Por quê? Pra galera aproveitar, vai lá, usa, sabe? Então a gente se portou num negócio e a galera falava assim, cara, como é que esses caras ganham dinheiro? A gente ganha escala. Eu tenho várias cabanas, vou botar cabana, Sim. cabana. 25% de margem, né? Vamos lembrar. Cara, exatamente. Em cima disso. Em cima então, disso. importante. Claro, nosso payback aí, claro, vai variar de N fatores. De 3 a, pior das hipóteses, 5 anos. Né? Sim. Mas, de novo, a pessoa não faz nada. Ela não precisa levantar, pegar o telefone, ligar para funcionário. A gente brinca que ele é um fazedor de Pix. Porque no final do mês, ele tem que fazer 3, 4 Pix pra galera e a gente faz o Pix para ele do valor que ele recebe. É isso. É isso. Né? Mas aí a gente trouxe essa experiência e a gente começou a virar referência, né? Porque, pô, a gente começou a se comportar como empresa, né? Hoje a gente tem 4 cidades, então a pessoa olha e fala assim, eu quero ir em Caxias, tem Cambará, tem Alto Feliz, tem Nova Roma do Sul. Então eu começo a ter várias opções de lugares para ir e eu sei que a Expy Hospedagem é incrível, então a paisagem vai ser incrível e o meu padrão de layout, ok, talvez não vai ser novo, né? Elas são, de fato, para serem replicáveis, mas eu sei o que tem. Né? Então, por exemplo, eu sei que a cama vai ser ótima, sei que o ar-condicionado vai ser ótimo, que a internet vai ser ótima, que os materiais são de altíssima qualidade, a gente só trabalha com linha de pratos de último lançamento, então tu vai chegar lá, sabe aqueles pratos de restaurante que é de pedra, de barro, sei. baixinho? É Última linha tá lá. Você vai lá na cabana de Nova Roma e você vai lá comprar na Oxford, você vai ver que o último lançamento é o que tá na cabana. Para você ter uma experiência que você não tem em casa. Né? Então a gente trabalha com esse feeling do cara. Tem que cobrar 1.000 pila pra isso? Não tem. Tem banheira? Não tem. Mas tem como balancear isso pra pessoa aproveitar. E aí surge, né, nesses 3 anos, basicamente, de Expy, né, dá pra comentar, 3 anos, basicamente, a Expy Hospedeiros Incríveis, né, que é a nossa empresa terceira, digamos assim, terceira linha de negócio, né, voltado para a área de hotelaria, que não é uma área minha, também não é uma área do meu sócio, né, ele é da área de turismo, eu sou da área de engenharia, né, então a gente se complementa, né, então hoje a gente toca um negócio à distância, né, Sim. a nossa cabana mais longe está 2h30, e a gente toca ela à distância, indo muito pouco, porque a gente tem processo desenhado, né, para funcionar à distância. Então hoje a Expy, assim, é onde eu me vejo como Gabriel, o empreendedor, né, onde a gente trouxe coisa nova, trouxe tecnologia nova, né, coisas que não existiam aqui. Hoje tudo bem, se fala muito, mas hoje o nosso modelo de negócio não tem. Não tem. Né, você pode procurar, vai ter, a gente sabe que tem uma galera lá em São Paulo mais ou menos parecido, mas com ticket de 1.500 conto para cima, 2
R$2.000. Né? Então, nesse formato, por quê? Porque a gente tem tecnologia, né? Aquela coisa que todo mundo fala que nem escuta, sabe? Ah, por que a Randon cresceu? Porque ela sabia ela fazer o parafuso. Ela não terceirizava o parafuso. Né? Então, por exemplo, eu não terceirizo um item primordial, né? Construção. Eu sei o que é difícil. Então, o cara chega pra mim e fala assim, eu vou fazer por R$2.000. Eu falo, eu faço. A gente tem vários. O cara fala assim pra mim, porque pra a instalação hidrossanitária da cabana vai custar R$3.000. Eu falo, R$3.000 eu vou lá e faço. Um dia eu faço tudo. Mas tu vai lá e faz? Faço e mando foto ainda. Cara, porque tem coisa que é simples. A gente sabe porque a gente faz. Então isso é uma coisa muito legal para quem quer empreender. Saber do processo. Aí a pessoa não te passa perto. Então hoje a gente consegue gerenciar muito bem os nossos custos porque a gente sabe o que custa e o que não custa. Né? E a gente tem marca, branding. Ajuda muito. Ajuda muito. Tá? Então hoje eu tenho 3 negócios. Comerlato, né? @Comerlato Engenharia. A Lato, @Lato Academy. E a Expy, @ViveXpy. Então são 3 áreas diferentes, né? E daria para dizer engenharia, construção, educação e hospedagem, hotelaria. Né? Então são áreas diferentes. A ideia era realmente isso, não depender de uma área específica, né? E saber como que é ajudar o meu Gabriel interior que quer inventar um monte de moda. Pelo menos agora eu tenho 3 modas para inventar que eu não me preocupo muito. Né? Então essas são as 3 áreas de empreendedorismo que hoje eu atuo, que são as frentes principais de trabalho, enfim, que a gente acaba fazendo aí no dia todo, digamos assim. Que legal. Cara, e como é que tu lida com a tua rotina? Louco, né? Cara, eu quero compartilhar contigo, Bruno. Eu tenho pessoas que falam assim, Gabriel, eu sei o teu segredo. Tu é um cara organizado. Tu tem, das 8 às 10 faz isso, das 10 ao meio-dia. Não, isso aí não tem como. Não dá. Se você que está escutando, né, a gente aqui, eu acho que não funciona. Tá? Por quê? Porque a empresa não pode esperar. Sim. Deu problema, você tem que resolver, senão tu vai perder cliente. Sim. Então, por exemplo, deu problema com o aluno. Cara, o aluno quer responder na hora. Ele me mandou mensagem querendo comprar. Na hora. Sim, na hora. Né? Deu um problema. É um aluno muito específico, ele quer saber detalhes. Cara, eu preciso parar e atender o cara. Mesma coisa em engenharia. Deu alguma coisa na obra, tem que parar e tem que resolver. Expy mais ainda, né? É a distância. Eu tenho que ter uma série de ações que eu tenho para fazer se acontecer um problema. Faltou água. Deu problema. Faltou luz. Quem que eu aciono? Quebrou tal coisa. A pessoa não está conseguindo entrar na cabana. Eu preciso ter uma rede de contato e de ações para saber o que disparar. Porque a pessoa não está conseguindo entrar na cabana. Ela está mandando WhatsApp. É porque ela não está botando a senha certa? É tudo self-check-in. Não tem ninguém lá. A pessoa chega sozinha. Ela não está botando a senha certa? A chave está com problema? A maçaneta está com problema? A pessoa só não consegue. Tem várias coisas que podem estar acontecendo. Vários fatores. Então, hoje, Gabriel, eu tenho uma divisão de coisas que eu faço, né? Eu tenho empresas que demandam mais tempo do que outras, é natural. Né? Por exemplo, a Lato é uma empresa muito mais noturna, a Comerlato não é. A Comerlato começa às 7 da manhã e acaba às 5 da tarde, 5:30. É isso aí, salvo exceções. Eu não trabalho de noite com ela, a não ser salvo exceções. Um projeto muito apurado, mas ela é horário comercial. Sim. Né? A Lato, ela é tarde e noite. Noite eu gravo, né? Porque eu tenho mais tempo, mais calma, eu funciono bem à noite para gravar, como a gente está aqui hoje. Para mim funciona muito bem. E à tarde, porque é onde as pessoas perguntam. Normalmente à tarde funciona mais. Então, a empresa, tarde, noite. E a Expy... Fim de semana, feriado... Sobrou tempo? Sobra. A realidade é que sobra. Aí é Expy. Não, sobra com o Expy. Bom, então... Porque o que acontece? É gerenciamento. Você tem que ter... O processo, ele resolve isso. Você, tendo processo, sobra tempo. Se não tem processo, tu não sabe o que fazer. Faltou luz. O que tu faz? Ai, Jesus Cristo. Daí se perde. Se perde. Faltou luz. Faz isso. Chama o cara, aciona tal, tarará, liga. Tem que pagar. Às vezes tem que pagar, né? Sim. Pô, deu tal problema. A pessoa tá brigando. Calma. Me dá meia hora que eu vou mandar um cara aí. Mas vai vir? Paga, paciência. Tu não pode deixar o hóspede ficar com problema. Né? A Expy a gente demorou muito. A gente demorou um ano para ajustar o final de semana. Cara, nosso final de semana era uma loucura. Sábado e domingo, os caras chamando. Cara, a gente precisa ajustar isso. Então, hoje as empresas são ajustadas para funcionar. A Expy é uma empresa que ela toma todo o tempo, mas não todo o tempo. Né? Todo horário, mas não todo o tempo. Ou seja, trabalho de manhã, trabalho de tarde, trabalho de noite, trabalho no final de semana. Mas não é um processo muito longo, né? Não, a não ser lançamentos, né? Por exemplo, tem o lançamento de uma nova cabana. A gente...
a produção da cabana, até ela ser instalada, demora 1 mês. 1 mês. Então você falou assim, né? Beleza, Bradcast vai fazer a cabana Bradcast Expire. Né? Vamos construir uma, Gabriel, nós queremos entrar no negócio contigo. Beleza, 1 mês, né? De hoje, a cabana tá no ar. Mas eu preciso de uma série de coisas que a gente tem que sentar e bater martelo. Então às vezes 1 mês, eu preciso de um adiantamento de 2 para entrar no mês da operação e acontecer. Né? Então a gente é chinesinho, né? Sabe, o chinês organiza tudo, demora 1 ano para projetar para fazer 1 semana. É isso. A gente demora 2 meses para projeto, alinhar tudo que precisa, compra do que precisa, para 1 mês funcionar. Então, esses períodos, eles são períodos de altíssimo trabalho. Aí sim, é encaixando no que dá. Mas, no geral, ela é muito mais pontual. Tem que ajustar contrato, tem que ajustar cenário específico. Por exemplo, semana que vem a gente vai ter takes de drone em todas as cabanas. Então, beleza, tem que organizar todas as cabanas com tempo, clima, o que vai ser o take, porque eu tenho que subir no ar, tem uma bateria. Sim. Tem que fazer em 2 dias 5 cabanas. E eu tenho que pegar as golden hours, né? Então, nascer do sol e pôr do sol. Então tem que correr. Né? E é 15 minutos. Subir o drone, 15 minutos tem que fazer tudo que tu pode. Então tu organiza isso. Então a gente vai ajustando. Logística, material, comida, reposição. Então isso a gente consegue ajustando. Mas ela acontece mais orgânica durante o meu dia. Né? A não ser ações muito pontuais. Período de compra, beleza. Então 2 horas por dia eu vou parar e vou fazer as compras. Eu sei que em 10 dias eu compro tudo. Né? A gente já tem isso por processo. Eu já sei quanto tempo eu preciso ficar ali para fazer aquilo acontecer. Essa é uma diferença que acaba acontecendo. Mas sobra, cara, sobra tempo. Eu acho que sobra. É impressionante, porque assim, às vezes só com um Bradcast, com alguma outra coisa, a gente já vê o tempo atolado. Tá louco. Imagina uma pessoa rodando 3 empresas, mais outros negócios por fora, Tem mais negócio, tem mais coisa. Exatamente. E de uma maneira tão fluida e tão bem, né? Foi. Porque a gente, como a gente disse no início, a gente deu uma stalkeada. E assim, as 3 empresas, assim, tu não consegue dizer um defeito. Visualmente falando, tocando, sabe? E agora, com um detalhamento maior da tua parte, a gente consegue cravar isso muito mais. Sabe? Olha, são empresas que estão bem redondas. E olha que legal. A Comerlato tem 3 pessoas. Tá? A Lato tem 2. Eu sempre comigo, tá? Tem 2. E a Expire tem 3. Então, se tu for parar pra ver, é uma empresa extremamente enxuta. Levando em consideração o que ela é. E a gente sempre trabalhou nisso. Às vezes, né, quem está escutando, assim, talvez pode fazer uma avaliação do seu negócio. Às vezes a gente burocratiza tanto o negócio que a gente acha que precisa de gente. Tá? Eu já tive situação com 3 estagiários. Eu não precisava de 3 estagiários. Eu precisava de processo. Onde um pegava e fazia aquilo. Né? Então hoje, por exemplo, a Comerlato, o projeto entra, é feito por mim, sai de mim, vai para detalhamento pela estagiária, sai da estagiária, vai para a coordenadora de obra, coordenadora de obra revisa tudo, manda para a estagiária as correções, ela faz as correções, manda de novo para a coordenadora faz e diz, Gabriel, tá tudo pronto, revisa. Ou seja, antes disso eu fazia o quê? Me perdia, né? Sim. Fazia o projeto, aí detalhava, aí tinha erro, aí voltava. Ou seja, processo. É tudo processo. Por isso que funciona, né? Mas, óbvio, quanto mais gente ajuda, né? Dá pra fazer mais coisas. Com certeza. Mas o processo, ele desenha muito bem. Não precisa ter uma empresa gigante. Até certo ponto também a questão das pessoas. Porque às vezes tem tantas pessoas que tu não sabe onde tá o projeto. Pô, como é que tá aquilo? Tá com o fulano. Não, tá com o ciclano. Cara, se perde. Então, se o processo tá bem definido, tu sabe exatamente com quem tá, como tá o andamento e tá tudo certo. E Bruno, tem um problema muito grande que é, quando tu tá em crescimento e tu bota muita gente, às vezes as pessoas não estão alinhadas com o teu crescimento. Com o crescimento. Isso é um ponto muito importante. Né? Ou seja, a empresa está em fase de expansão, fase de crescimento, seja de marca, seja de unidade, seja de faturamento, né? Tu tem que ter a tua equipe alinhada. Se tu não tem, tu tem um monte de gente trabalhando sem saber para onde ir, fazendo o trabalho, né? As pessoas fazem normalmente, né? Mas a direção não tá mesmo. É por isso que às vezes a gente fala, você já deve ter parado e falar assim, deixa que eu prefiro eu fazer. Por que tu prefere tu fazer? Porque outra pessoa não tá alinhada para fazer o que tu faz. Eu sou uma pessoa muito chata com isso. Às vezes eu parava e falava assim, não, deixa que eu faço. Não, cara, se a pessoa não consegue fazer é porque ela não tem processo. É porque dificilmente alguém vai fazer o que o Bruno faz. Sim. Dificilmente a pessoa vai fazer o que o Carlos faz. Vai fazer o quê? Vai fazer o G dela, ou do que ela entendeu que é o certo. Então, o que é bacana? Alinha com o processo. Como é que funciona o Bradcast?
Bom, a pessoa vai chegar, você vai oferecer para ela algo a beber e vai perguntar como ela tá. E vai trocar uma ideia com ela sobre algumas situações. Tá aqui algumas frases que você pode falar. Enquanto isso, a gente vai falar com ela. E aí, enquanto a gente conversa com essa pessoa, você vai ajustar o áudio, que você vai ter que fazer o teste com os 3 microfones. E aí, depois disso, você vai conferir se todas as câmeras estão no ar. E após isso, você vai ver se os enquadramentos estão certos. É processo. Aí a pessoa sabe o que faz. Porque na cabeça de vocês existe isso, bem lindinho e bonito. Sim. Mas para outra pessoa às vezes não tem. Então, quando você cresce e você está querendo crescer, você tem que estar alinhado. Senão você tem um monte de gente trabalhando que tu não vê andar, sabe? Cresce o faturamento? Às vezes cresce, porque tem gente, né? Tem gente trabalhando, vai crescer. Mas não cresce como deveria, né? Pô, eu sozinho faço isso, mas alguém eu tenho que fazer 50% a mais. Sim. E aí faço 5% a mais. Por quê? Alinhamento. Alinhamento entre as partes. Basicamente isso. Esse talvez seja o maior desafio que os empreendedores enfrentam. A questão de passar a visão deles para a pessoa que eles contrataram, por exemplo. Porque, que nem tu falou, eu e o Carlos, a gente tem um processo que é automático pra gente. A gente já sabe, porque a gente já fez isso muitas vezes. Agora, se a gente contrata uma pessoa, coloca aqui para produzir, coloca ali. Ela chega aqui, ela não sabe o que ela tá fazendo. Não sabe. E se a gente não explica direito, ela não vai saber. Não vai saber do alinhamento das câmeras, não vai saber da checagem de áudio. E às vezes, mesmo explicando, ela vai ter dificuldade em entender o processo como um todo. Mas aí sabe o que ela tem que ter? Processo. Abrir um documento dizendo, faz isso quando acontecer isso. É chato, gente. O processo é chato, é burocracia. Para quando a pessoa trancar e vocês não estiverem aqui, o que vai acontecer com ela? Ela vai ficar parada? Tipo, vou esperar eles voltarem, os guris voltarem. de ordens. E vou ver, vou precisar de ordem. Não, o roteiro, o script, aí depende da área que você vai estar, vai te ajudar com isso. Ajudar a pessoa a não ficar parada. Né? Hoje, né, tem a CDL Jovem, que a gente pode falar sobre ela depois também. Né? A CDL Jovem, a gente tem um mapeamento interno nosso, nós somos em 35 empresários e líderes como um todo. E lá dentro, o maior dos problemas é equipe e pessoas. Por causa disso. Claro, existe uma série de coisas, né? Eu tenho que alinhar expectativas. É normal, eu falo por aqui, vocês também. A gente sempre quer, para quem está escutando e trabalha como funcionário, do nosso lado, eu entendo, eu sei que às vezes a galera acha, todo mundo tá querendo sangue, né? E aí depois me demite. Eu entendo perfeitamente. Também tava lá. Tá tudo certo. Né? Mas a questão é, a pessoa que tá lá na ponta, ela criou aquilo. E ela dá o sangue porque ela dá. Simplesmente pelo fato dela ser natural para ela aquilo. Então, a gente ensina o que a gente faz. É muito difícil eu conseguir te ensinar a fazer algo diferente do que eu faço. Então, a gente ensina por exemplo. Então, a pessoa vai cobrar o que ela faz, porque ela espera que a pessoa entregue isso. Por isso que é importante o alinhamento. Né? Pô, eu tenho uma pessoa que ela não vai fazer isso. Então, alinha com ela. O teu trabalho não é esse, dar o sangue. O teu trabalho é editar vídeo. Sim. Mas você pode editar vídeo dando sangue. Mas eu não espero isso de você. Ou, o contrário, eu vou contratar um cara porque eu quero que tu edite vídeo, tu dê o sangue, porque tu vai ser o meu editor-chefe. E aí tu vai trazer tudo, tu vai ser o responsável. Aí é diferente. Né? Então são esses alinhamentos. Hoje o maior problema que a galera passa é a equipe. E aí, óbvio, entra uma série de coisas. Assim como quem tá na equipe, talvez fale que o maior problema é a empresa. Né? Enfim, aí é de negócio para negócio, enfim, gestão por gestão. É difícil, né? A gente tem muitas pessoas que não conseguem gerir também. E tem pessoas que não querem, talvez, ser o autodidata da vaga. Sim. Mas acho que isso faz parte do processo, né? São pessoas que são adequadas para certos cargos de liderança, CLT, empreendedores, empresários, assim como tu te descobriu no teu processo, né? Passar mais de quase um ano fazendo um processo para depois entender que em 40 dias não era aquilo que tu queria. As pessoas também, todo mundo, né, passa por esse processo. Então, o ponto de todo mundo é encontrar exatamente qual que tá o lugar onde a gente consegue se desenvolver e ter, a melhor palavra que eu posso usar é ter euforia, ter vontade, entusiasmo para executar tal tarefa, né? Seja ela processual ou não. É verdade. Exatamente. E assim, Gabriel, caminhando pro fim já. Vamos lá. Mas a gente precisa entrar nesse assunto, que é a CDL. CDL, como é que tu chegou na CDL? O que tu faz na CDL hoje? Tu falou de 18 anos, né? Tu teve uma CDL, ligação. tá? O que aconteceu? Minha mãe, é Inara. Ela, quando eu tinha 18 anos de idade, ela foi convidada para fazer parte de uma diretoria. Convidada lá. É um cargo, né? Que a CDL chama pessoas, enfim,
por indicação, para assumir uma pasta, né? Então, minha mãe era do turismo, ela foi chamada para, né, não responder, mas assim, gerenciar o que cabia ao turismo e repassar essa informação para a CDL. Tá. Beleza. Aí eu tinha 18 anos, a minha mãe olhou para mim e falou assim, Gabi, tem uma galera lá nova, desse jeito mãe, tá? Tem uma galera lá nova, bem jovem, que eles estão fazendo umas coisas bem legal. Uma tal de CDL jovem. Tu tem que ir lá. Tá. Tá, foi isso, né? Conselho de mãe, né? Nada, mãe, te amo. Mas assim, na hora tu não dá muito, né? 18 anos de idade. E aí, beleza, e ela falou de novo, ela disse assim, Gabi, marquei pra tu ir lá. Ir lá pra conhecer eles. Aí fui, cheguei lá, eu com 18 anos, e aí a primeira quebra de paradigma, né? Você pode entrar na CDL, @CDL Jovem Caxias, que a CDL jovem não é bem jovem, tá? Todo mundo sabe, os membros, a gente brinca isso lá dentro. Mas assim, o jovem é uma faixa etária média de 30 anos. Tá. Então, quando você escuta com 18 anos CDL jovem, você com 18 anos já se acha um adulto, primeiramente. Sim. Então, CDL jovem, eu achei que ia ser um monte de criança. 16, 15. Ah, uma galerinha nova, sei lá, máximo uns 20 anos de idade. Cheguei lá com 18, todo mundo com 30. Empresário. Com negócio tocando. Gente que parecia séria. Sabe aquelas pessoas que parecem séria? Sim. Ela não sabe o que ela faz, mas tu olha pra ela e fala assim, essa pessoa é muito séria. Essa pessoa tem moral. Essa pessoa tem moral, eu vou confiar no que ela fala. E um guri de 18 anos de idade chegou lá, recente entrou na faculdade, tá? Primeiro semestre. Cheguei lá e eu ficava assim, nas reuniões de almoço, né? Escutava, medo de tocar no microfone, medo de falar, porque com 18 anos o que eu vou falar? Galera dona de empresa, e eu nem sabia o que era empresa, nem sabia, né? Naquela época eu nem falava de empreendedorismo, não fazia nada. Então assim, pra mim foi um choque. Deu um ano e 2 meses, 3 meses mais ou menos. Aí eu cheguei pra Ana, que é a nossa secretária da CDL Jovem, falei assim, Ana, eu vou sair da CDL Jovem. Só que eu vou sair porque, primeiro, eu não tenho tempo. Eu estudava toda noite, fazia segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, eu não podia participar de um monte de coisa. Então, eu ficava meio deslocado, né? As ações principais são de meio-dia, nas terças de meio-dia. Mas, de noite, tinha muita coisa. E aí, eu ficava meio deslocado. Tipo, assim, eu não conhecia a galera, né? Tava lá, mas não participava daquele momento de networking. Sim, tão presente, assim. Exato, tão presente. E eu falei, eu vou sair e quando eu tiver tempo, eu volto. Mas agora não faz sentido, né? A CDL tá me entregando, mas eu não tô entregando nada. Eu falei, não vou ficar num lugar que eu não faço nada, né? Eu não sou assim. Tá. Claramente tu não é assim. Mas na época, foi meio tipo, não sou assim de pessoa, né? Beleza, saí. Aí fiz toda aquela história, passei entrei na engenharia civil, fiz os visto americano, entrei na Ernst Young, fiz o Sri Lanka, fiz a Comerlato. Primeiro, deixa eu ver, depois de 1 ano de Comerlato, eu lembrei da CDL Jovem. Minha mãe já não estava mais, fazia tempo. Ela falou assim, Gabi, tinha CDL Jovem, né? Eu falei, legal ter CDL Jovem. Aí mandei uma mensagem, a Ana, felizmente, tá ainda lá, ajuda a gente pra caramba. Ela falou assim, Gabi, vem aqui. Daí, como já foi membro, vem aqui, eu te explico pra galera e tal, talvez você pode fazer parte. Na época que eu entrei de novo, não tinha bem processo seletivo, a gente estava em 20, podia ter 40, então era um grupo mais, não seleto, mas tinham menos ações do que tem hoje, uma série de coisas diferentes do que tem hoje. E aí, beleza, tinha tempo, eu falei, vou voltar. Né, vamos dar uma chance para essa CDL jovem aí, vamos ver o que faz. Ok, entrei, primeiro ano participei com a Chay, que tem um episódio com vocês, um departamento que era um departamento de gestão de integrante. Então a gente começou a ajustar a casa e vi que era legal, né? Pô, eu tinha uma empresa de 3 pessoas e ali, né, eu não tinha Expy ainda e a Lato não estava bem formada ainda, era Comerlato Cursos. Aí eu falei, pô, aqui eu consigo gerir pessoas, consigo conversar com pessoas, né? Network, na época eu não fazia, então eu consigo fazer network com pessoas que eu não faria. Legal, e comecei a gostar da coisa, assim, ia pros eventos, participava da reunião jantar, ia em tudo que dava pra ir eu ia. Aí no ano seguinte eu fui convidado pela diretoria, pela gestão que assumiu, para assumir a coordenação de ensino. Eu era de ensino, falei, cara, demais, vou trabalhar. Pandemia. Segundo ano de pandemia. Né? Isso aí, 2021. Segundo ano de pandemia. Cara, ensino. Falei, cara, vou dar o jeito. Resolvi nas minhas coisas, né? Trouxe tudo que era plataforma online.
Masterclass, que é uma plataforma internacional, que você faz, tipo, aula com o David Guetta, uma galera meio... O Masterclass é loucura. Muito massa. Aí pegamos o Masterclass, pegamos o Meusucesso.com, que é uma plataforma que tem aqui no Brasil, que infelizmente tivemos bastante problema, mas enfim, não cabe o caso. Mas pegamos essa plataforma, com várias plataformas principais assim. Aí a gente fazia o quê? Curadoria do conteúdo, dividia as aulas que dava, porque nós não tínhamos muito tempo, e dava isso em forma online, presencial online, chamava a galera para tomar um coffee, conversar, botava o curso rodando e a galera discutia. Cara, deu muito certo. Um ano muito legal, trouxemos um monte de treinamento. Segundo ano, a diretoria me chamou de novo e disse: olha, Gabi, agora eu quero que tu assuma eventos. Já que tu assumi ensino, agora tu vai assumir eventos. Tivemos uma série de eventos ano passado, isso foi, né? Onde era coordenador de eventos, trouxemos aí Bruna Fadel, o Hernani do The News, muito querido, trouxemos o Giovanni da Moderniza aqui de Caxias, que é uma startup. Então trouxemos um monte de galera assim para fazer evento e criamos o Happy Hour CDL Jovem, inclusive existe, quando você vai estar escutando isso, vai existir ainda em 2023, com certeza absoluta, que é um evento para aproximar de graça quem quer empreender e quem empreende, né? Então trazer história, né? Pô, tive esse problema, como é que eu faço para saber sobre isso? Né? Então aproximar essa galera que não teria esse contato. E aí deu muito certo. E aí, ali final do ano passado, eu fui convidado aí para assumir a diretoria como... O nosso diretor seria um /presidente, tá? O nosso presidente é o Eduardo Colom, mas seria o equivalente ao presidente da CDL Jovem, que hoje a gente chama de diretor da CDL Jovem. E aí assumi a gestão desse ano, né? Desde janeiro, onde a gente estava com 30, agora estamos com 35 membros, né? Todos jovens líderes, com empresas dos mais diferentes segmentos. Massa. Tem o cara de e-commerce, tem a pessoa da loja de roupa, tem a pessoa da empresa de material de construção, tem o cara de finanças, tem de tudo. Que legal. Que a gente fala de empreendedorismo. Então eu brinco assim, a nossa missão da CDL Jovem é muito fácil explicar a CDL Jovem. É só ler a nossa missão, que é desenvolver e integrar jovens líderes. Ponto final. É isso que a gente faz. Galera, mas o que vocês fazem? Desenvolve e integra. Desenvolve com curso, desenvolve com evento, desenvolve com gestão de integrante para as pessoas se conhecerem, com um evento em barzinho, Networking. com networking, com rodada de negócio. A gente faz isso. Né? Então, tô aí assumindo, tô com meus coordenadores que me ajudam pra caramba, que é o meu quarto projeto, né? Voluntário. A CDL Jovem é voluntariada, você não ganha nada, mesmo sendo diretor, presidente, você não ganha R$1, né? O que você ganha é poder, né, cooperar com o desenvolvimento da cidade e com os jovens, né, líderes, empreendedores, enfim, que estão nisso. Então é uma coisa legal, né? Você ganha gosto. Eu tenho, talvez pelo ensino, talvez por o que eu já passei de vida, essa pegada de querer ajudar, né? Então para mim faz sentido, né? Pô, a pessoa está com uma dúvida de negócio e eu já tive essa dúvida, por que eu não vou ensinar? Não tem como eu perder isso, não tem por que isso ser algo ruim. Então a CDL Jovem entrou nisso, né? Meu projeto aí para 2023 tem um ano de gestão, se todo mundo quiser e eu também, dá para ser possível estendido, mas é um projeto que eu digo assim, vamos trabalhar o ano, vamos fazer, vamos ver resultado, né? A gente tem patrocinadores gigantescos que estão, né, apoiando a gente, que é o Sicredi, então a própria CDL vê com carinho muito grande a CDL Jovem. Nós somos uma das 5 maiores do Brasil. Caraca! Tá? A maior do Rio Grande do Sul. Então, assim, é um peso nas costas. Então, é legal trabalhar. E, cara, se no ano deu para fazer tudo, chama a gente. Ano que vem é de outra pessoa. Deixa ela tocar, deixa ela trazer as ideias dela, o jeito dela para fazer. Porque a CDL Jovem tem 24 anos, se não me engano. 23 presidentes, basicamente, diretores. Cara, todo mundo deixa um pedacinho para construir. Então, assim, se chegar no final do ano e eu não tiver mais que contribuir, cara, vem um cara novo aí, uma mulher nova, um homem novo, para trazer o que ela tem de bagagem de vida e ajudar a galera de Caxias. E é isso que constitui a CDL Jovem, né? Porque tu mesmo disse, o pessoal que tá lá dentro é de um setor, outro de outro. Isso funciona também na presidência / diretoria, né? Cada um dá o seu toque ali, cada um agrega de um jeito, porque o objetivo final é o mesmo, né? O objetivo é propagar o conhecimento, o empreendedorismo, a liderança, enfim, é tudo isso.
E o Bradocast é isso também, gente. É isso. E é por isso que eu vim aqui, quero de novo agradecer imensamente, né? Porque é falar de empreendedorismo, cara. É a gente aproximar histórias, é a gente conectar pessoas, porque no fim das contas, cara, tá todo mundo indo pro mesmo lugar. É empreender, é conseguir ganhar sua grana do dia a dia, é conseguir se desenvolver, né? A gente tem aí empreendedorismo de social, a gente tem a galera querendo entregar XYZ, a gente tem a gente na Xpy querendo deixar a pessoa sair desse burnout que é o dia a dia, a gente tava conversando, e a pessoa todo dia correndo. Cara, relaxa. Vai pra lá, tu vai ter o celularzinho do lado. Se tu quiser, deixa ele fora. Mas assim, tá Wi-Fi, quer responder mensagem, tu responde, mas descansa, cara, sai do teu ambiente. Foge do sinal, da buzina do carro e escuta o mato, cara. A folha. Vai pra Xpy, né? Água. Entende? Vocês têm que ir, cara. Vocês vão adorar, Cara, não tem como não gostar. Eu vou dar destaque porque tu falou da questão de histórias. Porque quando a gente conversa com as pessoas, quando a gente cria networking, o poder da história é algo impressionante, porque tu tira aprendizados práticos. Conversando aqui contigo nesse pouco tempo que a gente ficou aqui, a gente aprendeu sobre entrega, sobre processos, sobre gestão, sobre pessoas. Foi tudo um conglomerado e tu tava contando a tua história. Claro. Isso Exatamente. é incrível, cara. Então a gente agradece a tua presença aqui, na real, Gabriel, porque é uma honra pra gente estar aqui contigo. Que isso, gente. Portas abertas aí. Sabe que eu falo bastante. Precisar, só me chamar. Mas é que é bom estar no lugar certo pra isso, né? Exatamente, tá no lugar certo. Me deram o microfone e 2 pessoas pra escutar e falar. Essas 2 aqui, mas tem muito mais lá. Mas, pô, então com certeza. E assim, a ideia é sempre cooperar, né? Trazer Sempre conteúdo. Eu acho que o papel do Bradocast é muito importante, principalmente regional, né? A gente tem aí iniciativas de São Paulo, iniciativas do Brasil, que às vezes parece uma realidade muito longe, né? Eu não sei se vocês sentem isso, mas a gente escuta um podcast e o cara tem 1.000 funcionários, né? 100 franquias, 300 lojas. Aí tu fala assim, cara, como que ele deu a virada? Né? Como é que ele saiu dele sozinho para um funcionário? Como é que ele saiu de uma empresa para 2 empresas? Né? Para mim foi a mesma coisa de entrar como trainee. Como é que o Raul Randon confia no gerente? Sim. Né? Como é que ele saiu? Eu não quero saber a gestão geral. Eu quero saber isso, porque para eu crescer eu preciso confiar em alguém. Né? Então tu começa a entender esse mar de coisas e aí surge, né, essas informações, essas notícias, enfim, todo esse conteúdo que vocês estão trazendo aí. Com certeza. E assim, mais uma vez, Gabriel, é um prazer te receber aqui, passar esse período contigo, ouvindo da tua história, dos teus aprendizados e principalmente, eu repito o que o Bruno falou, né? Com as tuas histórias a gente tem a oportunidade de aprender. Então, eu até digo, eu sempre falo isso, aprender com o erro dos outros é muito melhor do que aprender errando sozinho. Porque a gente pode tomar atalho, né? Encontrar atalhos para algumas coisas, principalmente para empreendimentos, apenas observando o erro das pessoas, né? Porque alguém já passou por aquele caminho. Sabe que tem uma frase muito boa, tá? Todo mundo conhece ela por ser do Isaac Newton, mas não é do Charles Petrol, uma coisa assim, tá? Que é, se eu alcancei o que eu alcancei, ou se eu vi o que eu vi, é porque eu estive em ombros de gigantes. É uma frase fantástica, cara. Porque se a gente consegue fazer, e é isso que eu gosto de conteúdo, de procurar, porque a gente não precisa inventar roda. Não precisa. Né? Empreender, a pessoa diz pra mim, Gabriel, eu quero empreender. Cara, a primeira coisa, esquece, não contra, você pode ser o novo Steve Jobs, você pode ser o Elon Musk, e que bom, mas aí você não vai precisar do meu conselho. Não vai precisar. Agora, se você quer empreender, cara, às vezes você precisa pegar uma coisa que é aplicado na padaria e aplicar no seu negócio de farmácia. Você pode pegar lá um café que trabalha com negócio e botar dentro de um cabeleireiro. Né? A gente teve uma palestra da NRF, que é a maior feira de Nova York, aí de varejo, e eu adorei que os caras de lojas de tênis, eles eram uma coisa que é o óbvio. Eles têm uma loja de tênis, lá Adidas, enfim, Nike, essas lojas maiores, e aí eles fizeram um espaço onde tu testa o tênis. Quero comprar um tênis, né? Pra precisar jogar basquete. Beleza, eu provo o tênis, né? Tem um tênis especial separado, provo o tênis e jogo basquete. Para saber se o tênis é bom. Para saber se como funciona. É que tu ganha, né, de um e-commerce? Não, o e-commerce você compra por comodidade, né? Eu vou comprar porque eu não preciso ir para a loja. Mas se eu vou na loja, eu posso provar. Usar. É diferente? Testar. Concorda comigo? Com certeza. Você vai ver videogame lá, tinha Saraiva, né? A galera ia lá pegava
jogar. Joga Porque tu já videogame. testa, né? É uma forma de tu aproximar a experiência. Então, são cenários legais, são coisas assim que funcionam. A gente não precisa criar a roda. Às vezes a gente precisa só subir um pouquinho em cima de quem já criou lá, desmatou aquela selva e olhar ali. E olhar de cima, né? Isso aí. Com certeza. E, assim, mais uma vez, um agradecimento. gente, As nossas portas estão sempre abertas para ti, para os teus negócios, para a CDL agora na tua gestão. Pode contar com a gente, porque é como tu disse, a gente está caminhando para o mesmo objetivo, né? A gente, de uma forma assim, metafórica falando, a gente está de mão dadas indo para o mesmo objetivo, né? É isso. Gabriel, eu queria te pedir agora um resumo de tudo, dos arrobas que tu declarou. Tá, vamos lá. Então deixa no resumo aqui. Arroba, quem tiver interesse. site, Vamos lá. telefone. Eu vou se pedir para precisar. vocês deixarem lá na descrição, Tudo, porque esse é é o bastante objetivo. coisa. Esse é o bastante objetivo. coisa. Vai falando que eu vou. Mas vamos botando lá. Depois. @Comerlato Engenharia, para você, eu vou virar para a câmera. @Comerlato Engenharia, que é a empresa de engenharia de estruturas. Tá? @VivexPy, que é a empresa dos seus sonhos. Tá? Que é hotelaria incrível. Você vai desfrutar um dos momentos mais incríveis da tua vida gastando muito pouco. Muito tá? bom. @VivexPy. E se você é da área do ensino, da educação, hoje a gente trabalha muito na engenharia, mas em breve vai ter coisa de empreendedorismo. Então já dando spoiler aqui. Opa! Agora do cash, tá? Legal. @Lato Academy. Vai estar escrito aqui embaixo se você não lembrar. E se você quer se desenvolver como jovem líder, né, entregar e também receber, aí você vai ir no @CDL Jovem Caxias. Mas, Gabriel, eu não quero entrar. Você não precisa entrar. Você pode ir lá no Instagram nosso e acompanhar os eventos que são gratuitos, cara. De graça. Não dá nada. Vai ter um evento, talvez vai estar no ar ainda, dia 28, que a gente dá cerveja de graça. Uma cerveja de graça, um copo, você tem que ir lá, gente. Um copo de graça, de chopp para você ir lá escutar a galera falar de uma empresa, vários negócios. Então a gente vai estar com uma galera muito bacana lá conversando de graça. Vai lá, cara. Um dia de noite, vai ser terça, quarta, enfim, eu passo para vocês aqui também. E você vai lá descansar, cara. Descansar, aproveitar, escutar um pouco, tomar uma cerveja de graça, escutar a galera. Conexão. Tem tudo a ver com isso. Exatamente. Muito obrigado Certo? novamente, Gente, Gabriel. eu que agradeço a oportunidade. aí pra Prazer falar. aí te receber, É Gabriel. isso. Muito obrigado a ti, muito obrigado a você que assistiu. Deixa o like, se inscreve no canal. Todas as informações que o Gabriel passou estão Tá na tudo na descrição. descrição. Então pode seguir ele em todos os lugares. Inclusive, tu falou o teu @. Ah, é verdade, meu O arroba. mais bom, olha aí, Eu ó. esqueço. @Gabriel Comerlato. Tudo junto, sem Perfeito. só um L, só um T, normal. Gabriel Perfeito. É o Comerlato. primeiro que vai estar aí. É o primeiro É, que vai o primeiro. ter. Isso aí. É isso. Muito obrigado. Gente, é obrigadão. isso. Deixa o like, se inscreve, segue a gente no Instagram. E é isso. É isso, muito obrigado.